Fala, meu jovem! Ei, você vê que hoje eu nem estiquei, né? Porque eu estou cada dia mais controlando meu sotaque. E tem gente que manda mensagem pra mim e fala assim, tu usa mais o seu sotaque, pergunta pras pessoas, você tá bom? Né? Vocês ficam loucos pra ouvir o sotaque de mineiro, né? Mas agora não falo mais como mineiro. Mineirês? Agora é porta verde. Por quê? Não é porra nenhuma, eu consigo falar só agora que eu tô pensando. Eu falar porta, sai o R de novo. Meu querido, se você não se inscreveu no canal, já sabe, né? Clica aqui no botão inscreva-se pra Deus abençoar o seu ano e você poder ter gain. Se não, meu filho, você vai ter só loss e não é praga minha. É realidade. Então, clica no botão, inscreva-se no canal, deixa o seu like, marca o sininho pra você receber as notificações de episódios e as notificações de cortes. E hoje, a convidada é mais também conhecida como No Filter. Né? No filter. No Filter. No filter. Ah, você viu que eu falo bonito também, Nossa, né? Eu falo mineiro e inglês, tá? Você tá sofisticado demais. Eu falo mineiro e inglês, inclusive, sou bilíngue. Tá vendo? Ô, gente, é o seguinte. Eu mandei mensagem pra essa pessoa e falei pra ela, eu tô numas ideias aqui, nós podíamos fazer o seguinte, podia gravar. Por quê? Porque ela tem um histórico muito grande dentro do mercado financeiro. Ela já rodou pregão Viva Voz, hoje já tá no pregão informatizado, já foi broker, já foi em mesa e não sei o quê, e cuida de cliente, e de trader e etc, enfim. E sabe aquela pessoa que você sempre pensou na sua casa assim, ó, nossa, eu queria tanto conhecer alguém do back. É verdade. Que sabe das coisas como elas realmente são, da realidade, porque às vezes você que tá aí na sua casa, você vê as coisas na rede social ou algo do tipo e fica pensando, né? Fala assim, nossa, como eram os dinossauros? Mas será que é, né? Entende? Mas será que é mesmo? Né? Enfim. E eu trouxe ela porque ela tem uma experiência muito grande no mercado de trading e hoje o papo vai ser bom. Pega a pipoca, a Coca-Cola ou a cerveja, seja lá o que for, pega a sua picanha, senta no sofá, chama a sua família, que hoje vai ser diferente. Então, sem mais delongas, quero agradecer a presença dela desde já. Paula Sá, vulga Paulinha, vulgo Paulinha Sabe também, que é um nome que é legal, um bom nome pro Paula Sabe. Obrigado por estar aqui, por ter aceitado o convite. Prazer é meu. A gente já gastou todos os assuntos polêmicos antes da gravação. Exato. Agora eu vou ser polida, vou tentar não ser boicotada pelas redes sociais, muitos cortes do mal. Imagina, eu te agradeço, acho super legal, assim, dar esse espaço pra contar a minha história, porque as pessoas me veem na rede social e falam, essa daí boleta, o que ela tá falando, né? Sim. Então, acho que é legal as pessoas entenderem qual que foi minha trajetória, né? E eu comecei no mercado em 2005, Vasco, eu tô com 41 anos. Eu sei que você sabe a minha idade. Você começou novinha no mercado. Não finja surpresa. Não, mas eu não sabia que você tinha começado em 2005. Comecei em 2005. O pregão Viva Voz da BMF tava com 23 anos, então. Por aí, né? Esse ano eu faço 19 anos de mercado. Tempo pra cacete, legal. Né? E eu sei que não parece, porque eu faço muito procedimento, harmonização facial, e enfim, eu gasto um carro nessa cara por ano. Mas eu comecei em 2005, já nesse processo de mudança do pregão Viva Voz para o pregão eletrônico, porque o pregão eletrônico ele acabou em 2009. Então teve um bom tempo ali que ficaram os dois sistemas, né, trabalhando ao mesmo tempo. Bovespa já era eletrônico, 100% eletrônico. E aí veio o BMF. Tá. E eu entrei, não sei se a galera entende o que é o ponta de mesa. O ponta de mesa era o cara que dava suporte pro broker, né? Certo. E assim, Vasco, eu não entendia nada de nada. Aqui, vamos atualizar uma coisa aqui. Tem gente que tá assistindo a gente que não sabe nem o que é broker. Tá. Então, o ponta de mesa era o estagiário do broker, basicamente. Exatamente. E o broker é o cara que faz o quê? Que boleta na corretora. Então, vou explicar a estrutura. Então, tem o trader, que é, por exemplo, o trader da tesouraria, o que opera o dinheiro daquele determinado institucional. Então, tem o trader da tesouraria, tem o trader da asset, tem a tesouraria de banco, de empresa. Então, por exemplo, se você pegar um frigorífico, tem o trader lá que toca, né, o dinheiro da tesouraria. Aí abaixo do trader, o trader, ele é como se fosse o gestor, não um gestor, ele toma decisões táticas de onde ele vai entrar e sair num determinado ponto, num determinado ativo, ou fazer um hedge, vai. Então esse cara, ele tem uma tomada de decisão mais estratégica. Aí abaixo dele tem o broker, que era, né, a minha mesa, que é a mesa da corretora.
né? Então, esse broker, ele é a pessoa que intermedia entre o pregão. O pregão, aí tem o operador do pregão, no caso do Viva Voz, e hoje a gente tem o pregão eletrônico. Então, o broker, ele é essa pessoa do meio, que tá entre o trader e o pregão, né? Então, e assim, o papel do broker é passar a sensibilidade do mercado. Então, ele tá ali, ele tá vendo fluxo, né? O pessoal do pregão, você pode ver que os ex-operadores de pregão, eles têm a tendência a fazer operação por fluxo, porque isso era o mais importante ali. A gente não olhava muito análise técnica, né? A gente olhava muito book, quem que tá comprando, quem que tá vendendo, é institucional, é gringo, né? Então, assim, o broker, ele era o cara que ficava plugado com todas essas tesourarias, a gente tinha uma caixinha que a gente chamava, então ficava ligado todos os institucionais ali, e essa galeria a gente cantava mercado para esses caras da tesouraria aqui. Então, o que é cantar mercado? É você falar como tá o look. Tanto na compra, tanto na venda. Bola com meio, 50. Galo na compra, tanto. Duque na venda, tanto. Então, a gente ficava cantando o mercado para esses traders aqui e passando a sensibilidade. Opa, tá entrando gringo aqui na venda, né? E aí eles passavam a ordem, eu falava, chega pro broker, passa a ordem, né? Ó, compra tanto a tanto. E aí a ordem vai pro pregão, né? Que aí ficava o Viva Voz. Eu era a pessoa que ficava na corretora. Então, quando eu falar, eu operei no pregão Viva Voz, eu não tava lá no pitch, né? Até porque eu acho que nunca teve mulher no pitch, talvez alguma na história, mas era um ambiente 100% masculino, né? Então, o pitch, que era a roda do pregão Viva Voz, era bruto, meu. O negócio era pancadaria, porque era muito corpo ali, né? Era uma luta, tipo, quem gritava mais alto, quem era mais rápido, né? Então, ali era que rolava a energia. Na mesa também. Na mesa rolava a gritaria também. Porque, assim, tinha que ter velocidade, Vasco. Tinha que ter velocidade. Então, assim, toma, bate, pá, pá. Cara, se você perdesse, assim, mercado, saiu a compra, saiu... Meu, era tipo chute pontapé, entendeu? Cara, era muito engraçado, porque não tinha essa coisa de ser mulher, de ser homem. Você tá operando lá, meu, você perdeu o mercado, o cara ficava puto. Porra, vai se fuder, Paulinha, não sei o quê. Pum. Aí, depois de 5 minutos, Paulinha, vamos sair pra almoçar? Como se nada tivesse acontecido. Você falou, mano, você bebeu o quê, então, cara? Era um mercado muito caloroso, né? Aquelas coisas que você vê em filme, daquela mesa, 2 telefones e tal. Aquilo era real, assim. Era um ambiente muito caloroso. Então, assim, é até nostálgico, né? Quando a gente fala de pregão Viva Voz. Tipo, a gente ficou triste quando acabou, né? Sim. Então, nesse processo de informatizar, né? De tecnologia, perdeu glamour, né? Perdeu muito glamour. Hoje é chique você pegar o jalequinho do pregão e tal. Mas ali era a galera bruta, entendeu? Então, poxa, assim, é óbvio que foi pro bem. Primeiro que aumentou, assim, absurdamente o volume, né? Por ser um mercado digital, né? Sim, totalmente, né? Aumentou. Facilita. E acabou a putaria, né? Porque, assim... Ali era controlado por humano, então tinha lá o diretor de pregão que chamava, né? Que era o cara que fiscalizava, porque assim, de novo, é sempre por ordem de chegada. Quem apregoou e quem bateu ou tomou primeiro, né? Quem executou a ordem. Então você imagina só, um monte de operador institucional ali, com a ordem na mão, com uma boleta grande. Ó, eu tenho 1.000 para comprar, trabalha aí embaixo. Imagina você, operador de pregão, com uma ordem de 1.000 no bolso para você trabalhar. Com o scalper ali. Quem que era o scalper? Porque a galera não sabe o que é scalper. Não, Acho que scalper é o cara que opera rapidinho, né? Que faz operação curta. O scalper era o cara que tinha licença para operar na física. Então, ele operava o dinheiro dele ali dentro do pregão. Então, você imagina se não rolava um monte de front running aqui, ó. Uma ordem gigante aí, ó. Põe pra mim aí um lote na física, porque o cara sabia pra onde ia o mercado, entendeu? Então, assim, teve muito operador. Gente, meus amigos do pregão, pelo amor de Deus, a gente imagina. Desculpem. Quem não imagina é porque não conhece. Mas, assim, teve muita gente que enriqueceu nesse mercado. Muito mesmo. Uma boletinha grande ali, falar, passa uma pra mim aí. Ai, meu, a galera do pregão vai me matar, gente. Mas na moral, vai, Paulinha, todo mundo fala disso, né? Aqui, pelo menos nesse ambiente de mercado financeiro, e no São Paulo, todo mundo sabe, né? Tipo, não, tem uns, rolava os Paranauê estranhos. Você fala, meu, tipo assim,
A gente sabia, né? Não falar nomes, nem tenho relacionamento com essa pessoa. Mas teve pessoas ali que enriqueceram mesmo, assim. Sim. Ganharam muito dinheiro no pregão, fazendo, né, esse tipo. O pregão era uma loucura, né? Teve até tentativa de suicídio dentro do pregão. Então, umas histórias... Tentativa de suicídio? Teve. Na sua época, você tava lá? Tava. Que é isso, mano? Tá louco? Como é que foi isso? Cara, eu vou ser banida das redes sociais, né? Mas a gente veio... Eu falei pra você que hoje eu ia... Não, eu tô azeda hoje. Aliás... Eu tô ácida hoje. E aí... Porque eu sou muito polida nas redes sociais, então você falou, pode falar o que você quiser. Teve uma história de um cara, acho que foi na crise em 2008, né? Eu acho que ele devia estar posicionado na física. Veio o Circuit Breaker, não sei, não lembro a data exatamente. Teve gente que se jogou da janela e tal, mas esse do pregão era um operador que ele se deu um tiro no peito, se eu não me engano, no meio do pregão. Puta, e não morreu. Pariu. Então, isso foi uma dessas histórias, assim, mega polêmicas do pregão, né? Mega polêmicas. Isso foi na época da crise, 2008? Foi acho que na época da crise. Meu Deus, cara, a crise matou muita gente, viu? Ah, não foi certeza. Só, matou muita gente. Toda crise mata muita gente. Mas ali, sei lá, a galera se posicionava muito, né? E aí, porra, falando em quebradeira, né? Tipo, a gente acha que o trader quebra hoje, o trader quebra desde sempre, né? Sim. Cara, eu vi a Sadia quebrar. Sim. Eu sou dessa época, né? Puta trade maluco aquele, hein? Mas posso falar? Os frigoríficos sempre se alavancaram, sempre. Até a hora que deu uma merda, entendeu? Tipo, não era só a Sadia, a BR Foods, todos. Eles tinham muito poder de movimentação do mercado, né? Porque você imagina só, a carne, né? Tinha o pregão ali, tinha o fechamento do boi, né? Do boi gordo. Uhum. Cara, eram 2, 3 players movimentando aquele mercado, entendeu? Então os caras mandavam ali, sim, mandavam, claro, entendeu? Então, assim, eu vi muita gente quebrar Vasco, desde sempre, desde que eu me conheço por gente, eu vi muita gente quebrar. Eu vi fundo mega gigante, um fundo coreano, o cara termado em lame, em suba, sabe o que é suba, sim, né? Submarino. Sim. Antes de virar, eles fizeram antes da fusão. Antes de virar B2W lá, né? Antes Betol. Betol, né? B2W. Era Betol na época? Era Betol que virou depois o ticker, né? Acho que era. Acho que era isso. E eu não sou da época de Plim, tá? Eu sou um pouco mais velha. Pra quem não sabe, Plim era Globo. Peguei ainda Telemar um pouquinho, né? TNLP4 e Temar 3, eu acho que era o ticker. E aí, que eu tava falando mesmo? Que eu vi muita gente quebrar. Eu vi... Do fundo coreano. Cara, eu vi um fundo coreano grande. Tá termado em lame. Termadaço. B2W lá, submarino. Não, cara, a gente começou a chamar margem. Fudeu. Quem que vai pagar? E eles pagaram, tá? A corretora não teve que pagar, eles pagaram tudo, mas assim, o acionista teve que aportar dinheiro. E assim, os caras ganhavam muito dinheiro. Assim, então, assim, o cara tinha um histórico de anos e anos e anos ganhando muito. Só que, de repente, ele entregou tudo e era da comunidade, né? Então, todos os coreanos investiam ali. E aí, a galera teve que aportar. Era um puta fundo. Eu vi muita pessoa física quebrar em termo e opção. Opção era a droga da época. Vendido em push. De tudo. Não só vendido em put, né? Porque a put, você tem o prejuízo limite, né? Se o papel vier a zero, você tá limitado, né? Mas vender call a seco, né? Não, mas a put, se você vender essa porra despencar... Não, tudo bem, mas o seu limite é zero. Seu limite é zero. Mas você quebra o limite. Quebra, mas o limite da put é zero. Antes do zero, o problema é pra cima, né? Vender call a seco, que é tipo infinita. A alta é ilimitada, né? Agora, mas assim, desse fundo era termo pra cacete, era ação mais termo. E assim, antigamente a gente usava de garantia o mesmo papel que você termava. Então, caiu a margem também. Então, assim, era uma bagunça. Era uma bagunça. Quem que calculava a margem? A margem tinha da B3, a corretora ficava esperando chamar a margem, né? Quem calculava era... B3 não, né? BMF e Bovespa, não tinha B3, né? Tanto que o pregão da BMF era em outro prédio. Quando vocês vão lá no centro, tem mais para direita, assim, olhando para a bolsa, mas para a direita tem a BMF.
Sim. É lá que era o pregão mesmo, o Viva Voz. E tinha um aquário, mesmo que nem na Bovespa, tinha um aquário, a gente ia lá em cima e tal. Aí direto eu ia lá, dava tchau pros meninos e tal. Eu ia muito na Bolsa em 2007, que teve aquela enxurrada de IPO, né? Sei. E aí a gente ia assistir o roadshows lá, nos roadshows. Mas era muito gostoso operar com pregão Viva Voz, assim. Eu entrava na caixinha, imagina, eu com meus 20 e pouquinhos anos, gatinha, bonitinha. Aí ligava lá pros meninos. Ô, patroinha! Ah, muito fofo, né? Chamava de patroinha. Patroinha. Mano. Sabe que eu encontrei um operador, o Fabião, gente boa pra caramba, lá na Expert. E eu não reconheci ele. Patroinha, sou eu. Fabião. Falei, puta que pariu, não acredito. É todo mundo velho, né? Aí você virou pra mim e falou, Fabião do céu, você já ouviu falar do tal de Botox? Não, tá tudo. Mas assim, ele era mais cheinho, mas assim, tá super magro. Então, assim, essa turma, eu conheço bastante dos operadores, assim, uma galera muito legal, muito legal. Aqui, mas por exemplo, né, você falou, porra, eu vi um monte de gente quebrando, né? Vi. E isso aqui é o duro, né? Por exemplo, esse fundo, por exemplo, você viu, ele é ganhador. Ganha. Então, o trader, eles também quebram, desde o tubarão também quebra. Sim. E aonde você acha que tá o problema? Eu acho que é, cara, arrogância, né? Você acha que é ganância, ego? Não é ganância, é arrogância. No arrogância? Caso, eu acho que é mais arrogância. Explica isso pra nós. Porque a ganância, assim, você tá querendo ganhar dinheiro pra você. Agora, o cara que é trader da tesouraria, não é o dinheiro dele. É arrogância. Ele acha que, tipo, ele conhece o mercado e ele conhece, ele tá... Como se diz assim? Ele já cobriu todas as possibilidades do mercado, ele tem informações, né? Que ele pode usufruir daquilo justamente porque o business dele, né? Por exemplo, no caso dos frigoríficos, eles tinham total controle do mercado, era um monopólio, né? Sim. Então, assim, é arrogância. Fala, cara, eu posso fazer o que eu quiser e nada vai acontecer. Até um dia que acontece, vem uma crise e aí fudeu, entendeu? E os caras, obviamente, né, como, né? Quando você fica muito confiante, né? Afinal de contas, se for, pô, se eu sou... Ganha. Eu tô voando, você negligencia uma coisa, né? O gerenciamento. Seu tamanho, né? Mas assim... O sizing, alavancar, tudo, né? Tudo. E não tinha mini contrato, né? Assim, era cheio, né? Sim. Então, assim, a brincadeira era de verdade. Sabe qual eu vejo que é o problema, o Paulinho, do trader hoje, principalmente? Obviamente, sempre vai ser gerenciamento. É sempre a mesma história. Sempre a história do gerenciamento. Sempre a história do gerenciamento. Sempre. Só que assim, tem gente que não sabe nem calcular. Não sabe, né? O tamanho dele. Stop financeiro, né? O tamanho dele. O Notion, ele não entende nem quanto custa um contrato, Exato. né? Quanto de movimentação financeira ele tá fazendo. Exatamente. Esses dias um cara lá eu fiz um videozinho lá falando, tá? Tipo assim, um vídeo tipo, você sabia. Aí eu peguei e falei, né? Você sabia que pra você operar 10 mini contratos minimamente tranquilo, você precisa de pelo menos uns 100 mil reais. Ou seja, se você pensar você tiver um capital de giro ali de 100 mil pra operar 10 mini, cara, nego pira. Aí teve um cara que ele mandava mensagem pra mim no direct. Aí quando eu abri uma caixinha de pergunta, ele mandava mensagem também, e ele falando, mas como assim? Se eu posso operar 10 mini, presta atenção, 10 mini com R$1.000, mas o meu stop é controlado, é de R$200, eu não sei o que e tal, papá. Eu falei, são 3 segundos de operação. Eu falei, né? brother, o problema é que seu... Então, aí ele mandou isso na caixinha e perguntou assim, onde tá o risco? Aí eu falei, nossa senhora, é meio que tipo... Por onde você começa? É meio que tipo assim, ó, põe a garrafa na frente do cara e fala assim, onde tá a garrafa? Caralho, tá na sua frente, pô. Onde tá o risco? A melhor cara, eu trabalhei no atendimento da Clear, né? Porque, até te contar a história, como é que eu vim parar no mercado de mini contratos, porque é praticamente um mercado à parte, né? É um mini contratos de day trade, enfim. Sim. Eu tava trabalhando na Clear, aí eu fui convidada, porque assim, veio pandemia e tal, o mercado explodiu, né? Foi um movimento exatamente contrário, o mercado explodiu, muita gente querendo ganhar dinheiro, sim, fazendo uma segunda profissão, enfim, né? Cresceu pra cacete. Pra cacete. E aí, a XP nunca tinha olhado, né? De certa forma, existia ali aquele negócio, mas ninguém tinha muito prestado atenção nesse público, né? Tanto que a Clear era a corretora focada em trader naquela época. Sim. E era
maravilhosa, né? Uhum. Não posso falar não. Nem caía. E é impressionante, mas sabe o que é curioso? É que eu olho antes, e eu lembro dessa época, o tanto de problema que a Clear passou, né? Mas ninguém tava esperando. Não, é lógico, foi uma pancada. Foi o primeiro que zerou corretagem. Então, assim, era louco. Não, assim, tipo, o cliente reclamava, a gente falava, filhão, você tá no 0, tchau. Foi o primeiro corretagem 0, né? Era bizarro. E assim, eu lembro que realmente teve muito problema. Muito. Mas eu vejo, tipo, puta, aí, obviamente, tiveram que evoluir pra caralho, né? Muito. Mas teve como que evoluiu muita tecnologia, muito. Nossa, virou, puta, investiram numa tech absurda ali. Virou um monstrinho hoje a Clear, né? Mas também caiu o número de usuários também, né? Então, assim, que facilita também, ficou uma plataforma mais robusta, mas na época não tinha essa robustez e muito CPF, né? Sim. Entrou muita gente. E operando, né? Sim. Enfim, aí eu tava trabalhando na Clear, a Bia ali no que era da... O que aconteceu? Ninguém olhava pra... Não existia um núcleo, né, que cuidava daquilo. E aí a Bia, que era da mesa B2B de renda variável, que o B2B atendia os escritórios, passaram pra ela, fica com essa bucha, se vira, por quê? Porque a gente tá perdendo market share. Uhum. E aí eu fui pra lá pra gente ter como se fosse um hub, assim, de coisas, projetos criados para atender o trader. Então, junto com o time, foi a primeira pessoa que comecei a ligar para a base da Clear para entender que era esse cara. Por que esse cara perde tanto dinheiro, né? Certo. Por que o LTV desse cara são 3 meses, né? Pô, eu preciso entender o que eu preciso trazer de ferramenta para esse cara para ele melhorar. Sim. Então, sempre o nosso objetivo ali naquele momento, aí juntou, né? Eu me aproximei muito do time do Indec, que é o pessoal da análise técnica, o pessoal do marketing, o pessoal de dados, né? Inteligência de dados, tudo para fazer esses cálculos e entender em que momento que o cara quebrava, quais eram enfim, né? Tentar fazer uma análise estatística do que acontecia ali em números do cara, né? E aí depois a gente foi entender o qualitativo, que era justamente ligar pro cara. Pô, eu liguei pra mais de 3 mil traders, entendeu? Nossa. Eu liguei pra muita gente. E aí a gente montou a assessoria trader. Depois que foi pro B2C, que é o time lá do Scott e tal, depois, mas primeiro foi a gente, né, eu e o Gustavo Maia, depois veio o Igor, e eu liguei pra uma galera, assim, eu falava, e todo mundo falava a mesma coisa. Porque o problema é emocional, sempre. Mas assim, eu cheguei à conclusão que não é só emocional, entendeu? Óbvio que o emocional tem muito peso, mas o cara não aprendeu nem a operar, e aí eu vi umas coisas e falava, nitidamente, esse cara não tem a mínima noção do que tá acontecendo. Então eu falava, pô, assiste a live, a sala do... Quem que tava na época? Bom, enfim, se era XP, era a sala do fulano, se era Clear, a sala do ciclano e tal. E eu falava, mandava o link, falava, pô, fica na sala, opera junto com o cara, não sei o quê. Então a gente dava uma instrução pro cara tentar melhorar, né? Então eu fazia esse papel meio de assessor ao trader. E aí você vê que a galera realmente entrava nesse mercado sem conhecer absolutamente nada. Teve um cara que me perguntou, falou assim, tá, mas qual que é a diferença de eu operar mini índice e BOVA 11? Aí dá até um desespero, você fala assim, por onde que eu começo? Nossa Te juro. Então, assim, é muito difícil você explicar que o cara... O que é uma alavancagem, né? E o cara... E a questão não é o cara não saber. A questão é ele não saber e já tá lá operando, né? Não, total. Não, e assim, deixa eu te explicar. Eu liguei para os maiores traders, porque a gente tinha que... Por quê? Porque os maiores oferecem mais risco, né? Então a gente falou, cara, vamos ligar para os maiores primeiro, pra gente entender e vai descendo, né? Então assim, eu ligava pra cara que operava 100 mil contratos mês e a gente ia descendo a régua. Então assim, este cara boletava muito. Porque ele estava entre os maiores clientes. Então, assim, quando você escuta alguém falar assim, porque me ligou alguém da Clear para falar comigo, nananã, você pode ter certeza que você estava perdendo dinheiro. Porque eu nunca liguei para ninguém que estava ganhando dinheiro, às vezes só por curiosidade. Você já ligou para algum influencer que hoje é famoso? Já. Já? Já. E você sabe quem beleza. Vai, continua, né? Eu não sei, não, tô perguntando mesmo. Tô perguntando na moral. Porque eu tenho um monte de gente que começou há pouco tempo. Gente, mas tá cheio de pilantrader nesse mercado, né, Vasco? Pelo amor de Deus. Desculpa, mas é verdade. Como é que chama o negócio? Pilantrader.
Mas tem várias características do pilantrader. Tem o que é o pilantrader? O pilantrader do mercado hoje. Fala pra audiência, assim, como que ela identifica um pilantrader? Tem vários modelos de pilantrader, né? Tem o pilantrader, tem o pilantrader cliente, tem o pilantrader mentor, né? E tem de todos os tipos, né? O cara que é... Eu vou falar do cliente. Qual que era o nosso características do pilantrader? Era o cara que era estopado por margem. Aí, o que ele fazia? Ele alocava mais margem e falava assim, a corretora me estopou por margem, mas eu tenho garantia. Aí, você ia lá olhar o log e o cara tinha colocado depois que ele foi estopado, sabe? Tá. Aí, a gente chamava esse cara de pilantrader. É o cara que fica tentando dar gato no sistema, sabe? Certo. Fala assim, a gente não vai saber não, né? Não, a gente nem viu que você alocou a margem depois de um segundo, né? Então, a gente chamava esse cara de pilantrader. E aí, tem o pilantrader piramideiro, né, que é o cara que, tipo, você sabe que é uma teoria, assim, né, que a grande maioria das pirâmides, elas começam sem querer, né, chega lá em Minas Gerais, lá no interior, olha, eu já vão me cancelar de novo na internet, puta que pariu, chega lá, você é de BH? Não, tá doido, BH não é Minas, não, tô brincando, gente de BH, tô brincando, é porque é longe demais, é longe de tudo. Da onde que eu sou do Triângulo Mineiro. Tá, mas da onde? Beraba, Berlândia, tá. Então, aí é muito grande. Eu vou pensar, tipo, pensa em patrocínio, vai. Pensa patrocínio, né? Patrocínio. Sabe onde é patrocínio? Sei. É a megalópole de patrocínio. Aí chega lá, o cara lá começa a virar trader. Aí chega a tia dele, vê aquele negócio no computador e fala assim, meu filho, o que é isso? Eu opero o mercado financeiro, ganho dinheiro nisso. Aí vira pra vizinha e fala assim, sabe que Juninho ganha dinheiro com aqueles negócios de mercado financeiro? Vou colocar um dinheiro com ele. Aí a tia põe dinheiro, a vizinha põe dinheiro. Aí o cara ganha confiança, né? E aí ele vai catando dinheiro. Aí quando você vê, ele começa a perder, né? Só que ele tá dando um dinheirinho lá pra tia. A tia já fez a propaganda do Juninho na cidade inteira. Aí quando você vê... Virou uma pirâmide, entendeu? Isso é sempre maravilhoso. Mas é assim que começa. O pior é o que o Juninho faz, né? O Juninho garante rentabilidade, né? Não, o pior é que o Juninho nem garante. Coitado do Juninho. Juninho, coitado. Você já pegou alguns casos desses? Direto. Na moral? Direto. O cara saiu pegando dinheiro, sai assim, era dinheiro do tio, da mãe, mas da assim, vovó. Às vezes as pessoas pedem pro cara. E ele fala assim, tá bom, tô ganhando dinheiro, eu vou ajudar. Cara, isso é uma fria dos infernos. E cara. aí. Então, às vezes não é nem culpa do cara. Não, isso o cara abraça o capeta e acha que tá abraçando Jesus, literalmente. Exatamente. E às vezes não é nem culpa do cara, mas quando ele viu, já virou uma pirâmide. Porque ele começa a pegar dinheiro do outro. É culpa dele porque ele deveria saber. Mas não sabe, né? Falta de noção dele. Não, total. Mas é muita segurança, né? Pra falar, beleza, põe dinheiro aí. Ô, Juninho, tava ganhando com 10 contratos. Juninho, um contrato. Nossa, Juninho. Vou me matar, gente. Caralho, Juninho. Mas é assim que começa. Mas o Juninho é um caso real? Não, eu só... então tá bom. Juninho. Só deve ter milhares de Juninhos, né? Deve ter milhares. Mas aí tem, né, esse pilantrader, coitado, né? Que pra mim ele é até inocente. Não acho não. Mas tudo bem. Já peguei vários desses, gente. Não, é triste, a história é triste. Não, mas já peguei um cara, assim, também interior e tal. Porque, assim, não é um preconceito, mas às vezes as pessoas não são nem... nativos digitais, entendeu? Sim. Tem gente mais velha que não é nativo digital, não tá vendo, não sabe o que é. E às vezes realmente é enganado, porque e outra, não chega, tipo, o algoritmo não manda pra essa pessoa coisa sobre trader, não sabe o que tá acontecendo, entendeu? Sim. E aí eu já peguei vários, assim, que o cara liga e fala assim, eu tenho um cara que cuida do meu dinheiro, porque eu já liguei e falei assim, mas quem que opera a sua conta? Não, eu tô ligando pra saber quanto que tem de dinheiro aí. Não, sua conta tá zerada. Como assim? Sua conta tá zerada. Não, mas... E o cara, tipo, manda a tela, fala assim, não, mas olha aqui, o fulano me mandou a tela. Os caras conseguem mudar até o navegador pra fingir que tem dinheiro na tela. Que isso, irmão, tá louco, filho. O negócio se bem que, vamos lá, não é algo tão difícil de fazer, né? Não, você entra lá no botãozinho, mano, hoje capaz... Editar, capaz que hoje uma inteligência artificial faz isso, né, mano? E aí teve um que eu falei pra ele, e assim, como é que eu falo pro cara, né? Falo, entra, tipo, pelo amor de Deus, né? Tipo, entra, vai cobrar de quem?
Não tem de quem cobrar, porque assim, esse cara perdeu o dinheiro dele pro mercado, então provavelmente esse outro aí nem tem dinheiro pra pagar, entendeu? Isso que é pior. E operando na conta do cara. Isso que é pior. O cara dá a senha da conta dele, põe o dinheiro e fala assim, então, E o outro opera. movimenta aí. Isso é comum pra caralho. Muito, mas assim, absurdamente. E eu falo isso. Mas você vai dar sua senha pra qualquer um, assim? Dá. Como é que é? Não, Dá. não é possível. Não acredito. E aí, mas o cara não acompanha depois? Ele te liga pra saber o saldo. Você é louco, que isso, mano. Tá doido. Dá até dor de barriga, minha barriga até dói. Eu falo isso pras pessoas, mas assim, é tão bizarro. Você sabe que tem uma estatística que fala que a reincidência de gente cair em pirâmide é super comum, né? Sim, totalmente. Então, assim, tipo, as pessoas dão senha de corretor. Tipo, elas não imaginam que dar uma senha de corretor é a mesma coisa que dar uma senha de banco, entendeu? Sim, lógico, Você tipo, tá confiando o seu dinheiro a alguém, ué. Ela não entende que o risco dela pode passar de 0, entendeu? Sim. Inclusive, você pode ficar com uma dívida. Sim. As pessoas não entendem isso. Elas acham, beleza, tudo bem, né? Perdi todo o dinheiro. Primeiro que não acho que vai perder todo o dinheiro, mas o pior é quando deixa negativa a conta do cara, né? Nossa, que doideira, credo. Perde patrimônio. Ai. Nossa, é muito comum. Muito comum, Vasco. Você nem imagina. Mas isso ainda hoje é comum? Hoje ainda? O cara fica muito negativo ainda? Gente, mas porque assim, vamos lá, a margem aumentou. Era 25, agora é 100 e lá vai pedrada. Não, assim, de estourar a conta e ficar muito negativo, não, porque tem o gerenciamento de risco das corretoras, né? Tem o bendito do robô lá que te estopa com 70%, 75%. Às vezes, depende, né? Depende. Porque assim, o risco é o que eu explico pra galera. Outra coisa que eu fico puta da vida é a gente que fica levando zeragem de risco, né? Falo, cara, isso... Aí o cara exige que a corretora seja fiel no horário. Aí eu falo, gente, vocês têm que entender uma coisa. O zeragem de risco do robô é da corretora. É para ele te zerar, para eventualmente, se você ficar devendo, né, abrir um rombo na corretora, ele se proteger disso. Sim, lógico. Ele tá se protegendo, ele não tá preocupado. E se passar, azar seu, porque passou, é uma camada é uma camada acessória de proteção. Sim. Não é o seu gerenciamento de risco. Isso é muito importante, viu? Você que tá em casa, inclusive, zeragem compulsória... Custa caro. Custa caro e, assim, entenda uma coisa. Não tem nada a ver com você, gerenciamento de risco. Tem a ver com a corretora, tá bom? É sobre a corretora. Mas como assim ela não me protege? Meu filho, ela se protege de você. E de brinde você é protegido. Exatamente. É basicamente isso. Exatamente, bem colocado. Mas por quê? Porque, meu filho, vai lá, vai ter uma oscilação forte no mercado, você vai estopado pelo risco, come todo o seu dinheiro que seja lá. Se comer todo o dinheiro... Acabou todo o seu dinheiro, enfim. Cara, você tem que pagar a B3, não sei se você já percebeu, mas quando você opera, você paga um negócio chamado emolumento, já viu? Taxa de registro. Sabe quando você vai no cartório? Sabe você vai no cartório de notas ou no cartório de imóveis, que você vai pagar as coisas, assim, aí você paga, tá escrito assim, emolumento, taxa de não sei o quê. Gente, é a mesma coisa. É o que você paga pra B3, entendeu? E quando era R$22, a gente, que absurdo, né? Que absurdo, era caro, né, cara? Não era barato. Como é que você movimenta 50 mil reais, tô falando do mini dólar, com R$22? É bizarro. Cara, não dá. É bizarro. Assim, abriu, fechou, né? Abriu, fechou. Oscilou, já era. E o pior, vai a zeragem pro risco, né? Exatamente. Porque o cara não consegue nem colocar o stop dele na mão. Exatamente. E aí a corretora, meu amigo, ela faz isso justamente para que você não fique lá devendo para ela, por exemplo. Vamos supor, você tem 50 mil na conta, de repente você perdeu 50 e ficou devendo mais 8, mais 7, mais 6. Não, ela tem que cobrir pra bolsa. Exato. E depois... Só que o prejuízo é dela. Não, só que depois ela vai te cobrar. Isso vai pro Exatamente. Serasa, vai ter... Exato. Fora que, inclusive, se você... hall de inadimplentes da bolsa. Você vai bloquear todas as suas contas em corretora. Hall de inadimplentes da B3, né? Inclusive, como é que... O hall de inadimplentes tinha sido fechado, né? Tipo assim, ele era publicão, né? Ele continua público? Tá público. Eu sei que eles passam o CPF para todas as corretoras. Então, num primeiro momento... Eu não lembro se continua público. Rico, Clear e XP já bloqueia automático, porque é o mesmo grupo, né? Grupo, Mas depois vai bloqueando as outras corretoras também. Porque você tá no hall de inadimplentes da bolsa. Sim. Né? Então, você começa a ter bloqueio em todas as contas. Cara, muito louco. Qual foi o maior valor, assim, você já viu o cara ficar devendo pra trás? Devendo, você já viu algum, assim, bizarro que te marcou? Que você fala, caraca, como é que o cara tá devendo isso tudo?
É que assim, justamente porque tem esse limitador, você não vê tanto pra trás, né? Mas dever mesmo, teve umas épocas lá, na época que eu trabalhei na primeira corretora, o pessoal de agro chamou muita margem, uma época também na crise. Sim. E aí, mas assim, eu não lembro em termos de valor, assim, porque faz muitos anos, né? Quem é o melhor trader que você já viu operar? Você fala assim, esse cara é bom, hein, velho? Você fala assim, esse cara é bom. Quem? Você já viu um monte de gente operando, né? Obviamente. Quem é o melhor? Dos que você já viu. Ai, preciso pensar, peraí. Tem algum que você fala assim, esse cara eu respeitei pra caralho. Ó, eu posso te falar quem era meu ídolo quando eu era mais nova? Uhum. Eu nem sei se ele opera pra caralho. Porque eu não consigo ver as boletas dele. Tá. Mas. Tem vários caras bons, assim, sabe? Não vou falar este. Tá, mas fala desse, então, Mas que eu você vou gostava te dele quando você contar que era foi o jovem. primeiro trader, que foi a primeira vez que eu vi, assim, esse perfil de trader influencer, é o Didi Aguiar, né? Tá. Foi o primeiro. Sério? Aí a gente falava na corretora assim, nossa, tipo, o cara opera no notebook da praia. Foi a primeira referência que eu tive de trader, assim, sabe? Uhum. Isso em 2011. Primeira vez que eu escutei esse, sabe? Tipo, existia, Tá. obviamente, já tinha feito curso de análise técnica e tal, mas assim, a referência deste perfil que a gente tem hoje de influenciador, que ensina e tal, Que você viu a mentor, primeira vez foi o Didi. o Didi. Gerava um desejo do cacete, Ele né? era, Não era? ele era. A gente ficava, caramba, mas dá pra fazer isso mesmo? Porque ele também veio do mesmo mercado que eu, né? Sim, Institucional. Eu acho que ele sim. era de asset ou tesouraria, né? Tá. Então ele Acho que era. tesouraria, né? Era Acho que eu assim, não lembro. ó, era o sonho das pessoas. Falar, até a gente que era do mercado falava, nossa, mas será que dá pra ganhar dinheiro assim e tal? Boa. Aqui, olha só. Você era ponta de mesa. Era, ponta de mesa. Aí tu. Aí eu fui virar operadora. Você virou operadora. Eu virei operadora, lógico. Você De ponta de mesa. Você virou broker. A gente chama de middle, né? Que é o middle é o ponta de mesa, Tá. que é entre o operador e o back office, né? Tá. Só que era um ponta de mesa que fazia tudo, né? Porque o back office era uma coisa pequenininha e tal. Então, assim, a gente tinha uma tarefa, cara, de conferir nota, de ver se estava tudo boletado, porque o sistema era uma merda, né? Você imagina só, o cara mandava uma operação de cash and carry lá, né? Tá. Aí o sistema da bolsa não casava com o Sinacor. Mano, eu tinha que pegar todas aquelas boletas e casar o Sinacor na mão. Nó. É. Chatão, hein? Não, imagina, chato. era o índice Bovespa inteiro vezes 10, né? Não. Porque não sei se a galera conhece a operação de cash and carry, né? Não, acho que É não quando conhece, não. tem A maioria não conhece. Eu explico? Não sabe. Explica. Explico. Explica o que é cash and carry. É quando dá distorção entre o futuro, justamente nos juros, e o à vista, né? Uhum. Então, você compra o à vista e vende futuro, ou vice-versa, né? Que você faz o net ali do valor financeiro, mas você ganha ali nessa abertura o fechamento de spread, né? Perfeito. Justamente a diferença Então, nos estão juros. cogitando existir isso nas opções, inclusive, agora que vai sair a opção semanal, né? Eu vi isso daí. Estão cogitando que em determinado momento elas vai vão ter ter o mesmo distorção. delta, etc. Enfim, vai ter muito mais arbitragem, mas vai ter uma diferença né? de preço. E aí você pode comprar uma, vender a outra e ganhar Enfim, bom. Mas é isso aí. Eu não sei se isso vai acontecer, né? Não, mas vai dá ser pra muito, comprar muito novo, a né? vende volta, você põe o juro no período. Dá pra fazer, entendeu? Tá. Eu não acompanho mais o mercado de opções, mas a gente fazia muito. Não tinha put na minha época, não existia, né? Tá. Era só call. Era só call. Tinha put, obviamente, mas zero liquidez. Tá. E mesmo o call, assim, que a gente tinha, era Petro, Vale, os papéis mais líquidos, né? Itaú, Bradesco, mas era mais Petro e Vale mesmo, eram as mais líquidas, né? Certo. Então a gente fazia, as estruturinhas que a gente fazia era nessas duas, principalmente, né? E às vezes não tinha nem a série aberta, né? A gente tinha que ligar na bolsa e pedir pra abrir a série, né? Que era aquele exercício, strike específico para montar a trava. Então, não tinha liquidez no mercado, então eu tinha que ligar numa tesouraria e falar, me dá liquidez no mercado para eu fazer essa operação, quanto você vai me cobrar a opção aí para fechar uma trava? Eu cortei muito mato, assim, acho que a galera não vai nem entender o que eu tô falando, assim. Porque enfim, é tudo tão simples, tá lá no book, sabe? Sim. Mas já trouxe bons conceitos hoje aqui, inclusive, já. Tem muita gente que realmente não sabe. Não sabe. E tudo bem também, porque assim... Não tem que saber. Você tem até por isso que nós estamos aqui, né? Eu espero que você saia daqui aprendendo alguma coisa e tendo um pouquinho de malícia também nesse mercado, que a Paula tem muita experiência, né? Você tá vendo, né?
Aí, mas assim, eu já falei, né, que eu vi a Sadia quebrar também. Falei aqui. Falei já aqui ou eu falei antes? Não, você falou que... Eu vi tanta coisa. Não, fumou, é porque eu tava falando, lembrando. Eu fumei nada, não fumo. Mas, tô velha pra fumar, Vasca. Ô, Paula, deixa eu te falar uma coisa. Eu falei, verdade. Nossa, esqueci. É porque a gente conversou tanto antes. Exato, a gente falou dos frigos, enfim. A gente falou muito mal das pessoas. É porque você tá confundindo o Beck e o da gravação. Eu tô tentando lembrar, porque eu fiquei pensando o que eu ia falar e tal. Falei, o bom é ela falar, a gente falou muito mal das pessoas. Não, ninguém fala mal, né? O povo é tudo bonzinho, é todo né? mundo santo no mercado. Todo mundo Para, Marga, não é no mercado, é na vida, né? Deixa eu te falar uma coisa. Saiu de ponta de mesa, virou operadora. Sim. Tá. Você ficou quanto tempo como operadora? Muito tempo. Foi? Muito, até acho que 2012. Aí fui trabalhar em asset, eu trabalhei com seguro. Fiquei bastante tempo. Caraca, mano. Foram bons anos. E aí, uma época, eu voltei depois, em 2018, pra mesa. Mas assim, de verdade, eu sempre achei, em algum determinado momento, que o papel do broker, ele ia acabar. Né? Porque falar, cara, tá tudo tão automatizado, não sei o quê, que o trader vai executar a ordem dele direto. E, na verdade, tem excelentes brokers ainda, meio que rareou essa galera, né, o institucional, sim. E é muito mais relacionamento, na verdade, do que execução. Execução também, né, tipo, então hoje em dia tem vários sistemas que executam as ordens, não é mais no dedinho lá, F9, F5, né, tem muito mais tecnologia, mas ainda existe o papel do broker. Né, mas ele é muito relacionamento. Por quê? Porque, na verdade, o cara que tá ali na mesa, ele sabe tudo o que tá acontecendo, né? Porque ele tem o gringo ligado com ele tem uma tesouraria de um Bradesco, ele tem a tesouraria do Itaú, todo mundo tá ligado ali. Então, esse cara, ele tem muita informação. Sim. Entendeu? Ele sabe o que o tubarão tá fazendo, entendeu? Esse cara sabe. Então, quando ele tem essa qualidade de fluxo, todo mundo quer operar na caixinha daquele cara, entendeu? Tá. E a velocidade da informação é que faz a grande diferença no final do dia. Como que o indivíduo faz? O cara tá ouvindo isso aqui, ele fala, meu Deus, eu quero ter um broker. Como é que o cara faz? Paga. Só pagar. Paga caro. Baratinho. Eu acho que tem corretoras que tem mesa de operação ainda para pessoa física. Tá. Mas aí você não vai ter a mesma informação que os caras de institucional, né? É, lógico. Tá não dá pra você operar a pessoa física no institucional. Não tem como. Mano, é impossível. Impossível. Não, custa caro, né? Tipo, eu nem sei quanto custa para você operar numa mesa de uma corretora de banco hoje em dia. Eu não acho que eles cobrem mais a tabela de Bovespa, né? Que é o 0,5% mais 25 e 21. Mas não é, acho que menos de R$40 uma ordem, entendeu? Tá. Porque assim, quando a corretora executa a ordem para você, ela tá assumindo o risco de um erro operacional, né? Sim. Que era justamente o que acontecia, né? O institucional passava a ordem pro broker, porque, o cara que apertava a porra do botão. Se ele errasse, o erro era dele. Quem pagava era a corretora. Aliás, eu já fiz uns erros grotescos, assim, sabe? E aí, inclusive, então? Inclusive, vamos lá. Cara, a senhorita era broker. Acontece, uma vez. Dedo gordo. Já acontece, foi? Opa, pra cacete. Não pra cacete, não, porque eu não fui demitida, né? Sim. Mas já aconteceu. E, por exemplo, o que aconteceu comigo? Eu tinha um cliente muito grande, que ele era usineiro, e ele também fazia termo, né? Alavancava pra cacete também. E ele passou pra mim, acho que era pra comprar no leilão de abertura 10 mil de Itaú, né? Pô, um volume grande, ainda mais pra aquela época, né? Eu entrei vendendo. No leilão. Comprar, você vendeu. No leilão de abertura. Não cancela, né? Caralho. Mercado. Não, tem que esperar. Vende a mercado 10 mil Itaú no leilão de abertura. O que você faz? Você colocou a ordem? Não faz nada. Fudeu. Aí o que aconteceu? Falei assim, vou pôr a ordem contrária. Vou pôr a ordem dele contrária. A venda entra na conta erro. Sim. E depois eu zero a conta erro. Beleza. Sim. Só que eu tinha que esperar passar a ordem pra eu zerar a conta erro, porque não podia dar Zé com Zé. Então eu não podia entrar com as duas ordens. Então, mas não dava, não? Tipo assim. Não dava. Não podia pra meter. Mete o Zé com zero, depois você vem me encher o saco, você fala, você vem, cara, eu errei a ordem. Não, cara, Zé com zero é um negócio que proibido. Proibido. Dava a maior merda. Se fizesse lá dentro, fudeu.
Fudeu. Principalmente contar erro, né? Sim. Que é manipulação de mercado, Sim, entendeu? sim. Então, Zé com Zé não podia. Sim. Era uma coisa que a gente não podia. Porque, Fazia muita merda, mas... E se você for nessa também, porque eu errei. Vai ter um monte de gente errando toda hora, Zé né? com Zé não podia. E aí que eu tinha que esperar, então, passar. Só que aí, beleza. Você tem que esperar executar essa Era merda pra fazer. Era entrar comprado, eu entrei vendido, fui arrumar, dobrei o lote. Na venda. Mentira, Paula. Juro, cara, eu só imagino o seu desespero, por irmão. Deus. Aí a gente tinha uma regra de ouro, né? Que era assim, errou, chama alguém do lado pra arrumar. Porque é justamente isso. Você entrou no seu dia, no seu nervosismo, você caga mesmo, Sim. entendeu? Então, pô, assim, é extremamente profissional, treinada. Sim. Você ficou nervoso, fudeu, entendeu? Sim. Porque boa. uma coisa é você boletar a primeira, você fala, caralho, como é que eu errei compra e venda? Que merda. Mas aí a segunda é nervosismo, entendeu? Aí foi isso. Aí eu lembro que deu, acho que um preju, assim, de uns 20 pau. Só que em 2007. Nossa senhora, dá doido, era grana. É grana Era até muita hoje, grana, mas era era muita muito mais do que é hoje. Né? Muita grana. Mas ele deixava uma corretagem também monstruosa. Fazia termo. Ai, gente, dia de rolagem de termo era uma delícia, Era, né? Autorava, Porque era a liquidação, vendia, depois comprava à vista, rolava. Chovia, Era corretagem pra tudo que é lado. Tudo que era ponta. Nossa, quando vinha dia de rolagem, eu falava, ai, hoje... Mas deixa eu te falar um negócio. Mas e aí, você chamou alguém pra resolver? Não, eu chamei 0 a 0, ó, fiz isso, resolve aí, não sei o que, põe, zera essa merda aí. Aí a pessoa zera, tal, expliquei, porque aí a pessoa, o coleguinha tem que zerar, porque, Sim. dá um nervosismo, entendeu? Então era a regra, era o combinado aí, se errou, não tenta arrumar. Chama outro pra resolver. Tenta arrumar, chama alguém, e pede ajuda. E o outro dia que ele errar também, ele te chama e você resolve, lógico. Não, e o mais louco, assim, Vasco, é que, modéstia à parte, eu operava muito bem, era muito rápida. Pensamento rápido, blá, 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 executava muito bem. Eu, geralmente, era essa pessoa que arrumava cagada. Então, acho que, de novo, a gente fica muito confiante, entendeu? Sim. Então, assim, eu também tinha a minha dose de excesso de confiança ali, mas entendeu? Mas eu acho isso o mais... Não é que eu acho isso legal, porque ninguém merece isso. Mas, assim... Mas é muito humano da nossa parte, inteligente da nossa parte, admitir isso, né? Sim, de que, meu filho, eu não sou imune a excesso de confiança, eu não sou imune à ganância, eu não sou imune a nenhuma dessas porra que prejudica a trade. Lógico. Entende? Não, já aconteceu comigo, de nós, né? Então. E a pessoa, tipo, óbvio que eu já operei mini contrato, né? Óbvio, né? Até porque eu preciso entender o que essa galera sente na pele. Tem sem skin in the game, entendeu? Sim. Mas assim, mas você não boleta todo dia, eu já boletei muito na minha vida, entendeu? Eu já tive nessa sensação, o dinheiro não era seu. Mas é que nem um analista técnico dando call numa sala, olha a responsa que ele tem, entendeu? Sim. Então ele tem toda a questão emocional ali, que é muito difícil. É difícil carregar isso. Mas o dinheiro não é seu. Cara, mas é o meu emprego tá em risco, Sim, entendeu? Exatamente. É a minha vida. E é uma coisa que a gente fala a gente falava desde sempre, assim, cara, palavra de operador é palavra de operador, cara. Você falou, você tem que cumprir. Então a gente sempre prezou muito pela nossa imagem, pela honestidade. Então, assim, pô, eu conheço gente pra caramba nesse mercado da velha guarda. Ninguém tem um A pra falar de mim, Vasco. Então, assim, sabe, sempre honrei as coisas que eu falei, entendeu? Acho que isso que é pra gente das antigas. Então, palavra de operador, entendeu? Honrou essas mulheres lá nas operações, né? Nossa, quando eu entrei... Nossa, gente, quando eu entrei, não sei nem se eu posso contar essas coisas. Então, tipo... Você vai perguntar, mas você sofreu muito porque você era mulher? Não, eu imagino. Cara, tem um monte de peão, na moral. Um monte de peão do cacete. Não, mas olha como é engraçado. Os meninos do pregão me protegiam, era patroinha, não sei o quê. Mas eu vou contar, quando eu fui entrevistada... Era o assédio moral, era louco, né? Hoje em dia, quem faz assédio moral sou eu. Qualquer hora eu que sou processado. Tá certo. Corta, por favor. Não é assédio moral, eu sou muito brincalhona com as pessoas. Às vezes, talvez eu ultrapasse um pouco do limite, mas é porque eu sou super brincalhona mesmo. Mas descontrai demais quem tá... O seu interlocutor aqui que tá... Sim. Porra, ajuda muito. E aí... A galera agradece. Quando eu fui fazer entrevistas de emprego, deixa eu te contar. Eu era, tipo, uma renegada, assim, na vida. Eu não sabia o que eu queria da vida e tal. Sabe aquela pessoa perdida? Eu era essa pessoa. Eu saí da faculdade de economia no INSPER, né? Que na época era IBMEC, eu fui pro INSPER. Então, porra, INSPER e tal, pá. Tô voane. Não, puta. Gastei uma grana. Naquela época, notebook custava, uma fortuna. Os caras tinham que ter notebook. Aquela história toda, né?
Não aguentei o INSPER, não fui jubilada, mas não aguentei. Minha turma inteira foi jubilada, vamos todos pra FAAP. Aí fui pra FAAP. Aí não gostei da FAAP. Falei, meu, o que eu vou fazer da vida agora? Aí tudo bem, tinha uma condição legal e tal. Aí meu irmão fazia Unip, propaganda e marketing. Falava, fazer Unip, propaganda e marketing. Não sei o que eu quero fazer da porra da vida, não sabia. E aí fui fazer propaganda e marketing. Quando eu tava, acho que no 3º ano de faculdade, uma amiga minha que tinha estudado comigo no INSPER, BMEC na época, falou, meu, vem trabalhar aqui comigo, estão precisando de uma pessoa aqui. Era a única menina da mesa. E eram acho que uns 12 caras na mesa do Votorantim, né? E aí ela falou, vem conversar aqui, eu tô trabalhando numa corretora de valores. Eu falei, o que é corretora de valores? Sei nem que eu não é sabia isso. nem o que eu fui pra entrevista sem saber o que era. Tipo, aquele negócio de bolsa. Eu não sabia, eu não entendia nem o que era uma bolsa. Eu era que nem esses traders loucos que entram hoje em dia. fui pra lá, falei, meu, é isso aí. Vou ver de qual que é Quanto isso aqui. paga? Quanto paga? Tipo assim, quanto que paga de salário, estágio? E era um salário bom, porque a bolsa dava um incentivo para as corretoras. Então, tinha o dinheiro, o salário da corretora, do Votorantim, mais o incentivo da B3. Olha que legal. Da B3 não, da bolsa naquela época. Boa. Então, eu ganhava, tipo assim, R$1.200. Porra, meu, pra 2005, Sim. pra ser estagiária, era uma boa grana, cara. Cara, R$1.200? É, Mas mais ticket, mais plano de saúde. Eu pagava bem pra caramba. Que é isso? Tinha muita gente que não tinha salário, era empregado, não era estagiário. Pô. Não, salário bom, porque aí eu tava fazendo propaganda e marketing, aí eu vi o disparate, eu falei, porra, peraí, porque, meu, propaganda e marketing não paga às vezes, né, você ia fazer estágio de graça, né. Sim. Aí minha amiga falou, vem aqui conversar e tal. Você é descolada, mas assim, o negócio aqui tem que ser descolado pra trabalhar aqui, porque o negócio é louco. Aí fui fazer entrevista, era só estagiária ponta de mesa, tinham 6 caras pra me entrevistar. Qual é a necessidade? Vamos tentar fazer estagiária chorar. Não chorou, passou. Cara, e vou te falar. E aqui estou eu. Pra ver se aguenta a pressão, né? É. Pra ver se aguentava a pressão, né? Mas porra, né? Vai se fuder. Pra quê, né? Pra quê? Isso hoje, se fosse nos dias de hoje, meu Deus. Senhora. Como diz o Alisson que tá aqui, pra mim, um dos caras mais engraçados do mercado financeiro é o Alisson. Ah, sim. Figura demais, mas doido de pedra. Ele também foi pregão. Ele fala, esquece, hoje era capa de jornal. Não, ele contando o trote dele na época, na bolsa, né? Ah, meus Jogava boleto, coelhinho, deita, pula no chão, finge que é ovo frito. A gente gostava de amarrar o estagiário na cadeira com durex e jogar no elevador também. Essa era a prática. Gente. Comigo não fizeram isso, mas quem veio depois. Mas sabe o que é mais legal? A gente apostava ticket, refeição. Apostava o ticket? Cara, a gente apostava ticket. Perdi o ticket aí, mano. A gente Não, dane-se, meu. Perdi. Aí punha lá os ticketzinhos, as boletas era o ticket. A gente postava muito ticket. Vamos fazer escola de samba, carnaval. Vamos apostar. Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? A gente apostava ticket. Que doideira, cara. A gente apostava. Não, essa aí do elevador, por exemplo, hoje, nossa, os moralistas, nossa, a lacrosfera pira, irmão. Vai ser que, meu Deus do céu. Mas era outra época, né? E assim, vamos lá, era muito mais saudável, na boa. Na boa, assim, era tipo... Então, é muito, assim, as pessoas até me perguntam, Vasco, mas você sentiu alguma coisa sendo mulher? Então, assim, é óbvio que era um ambiente hostil. Eu acho que independente de ser mulher ou homem. Mas, assim, eu fui muito bem criada por essa turma. Eu acho que até eles me cuidavam de mim por eu ser muito menina, muito nova, tal. Sim. E eu sou doida que nem eles, entendeu? Pra frente, né? Sou pra frente, exatamente. Então, assim, nunca senti esse assédio. Mas, assédio não, mas é um ambiente machista. Acaba sendo, é natural. E aí, é muito engraçado isso, porque eu não percebia que é um ambiente machista, porque pra mim aquele ambiente era normal, entendeu? Mas é óbvio que é um ambiente masculinizado, né? Só tinha homem, entendeu? Então, assim, eu era eu e a Carla, éramos 2 meninas, entendeu? Então, assim, mas dizer que eu sofri, não, zero. Cara, isso é interessante por 2 pontas, né? Primeiro que mostra que, assim, você
você era forte, né? Tipo assim, mas o também sistema não era era mimimi, meritocrático. Tipo, eu né? não ganhava menos porque eu era mulher, entendeu? Sim. Assim, era uma instituição, era um banco. Não é que, tipo, o salário era flexível. É a posição do salário, entendeu? E hoje? Você acha que hoje é muito diferente? Você fala assim, hoje mudou demais, hoje eu tô totalmente diferente? Ou você acha que ainda... Você acha ainda que eu acho que o o ambiente é ambiente machista ainda? ainda é muito masculinizado. Eu sinto algumas coisas ainda que... Eu acho que... eu não sei, não sei dizer assim. É meio complexo eu falar isso. Mas eu acho que, às vezes, as mulheres estão escanteadas em algumas situações. Enfim, porque nós ainda somos minoria, entendeu? Entendi. Mas naquela época, muito pelo contrário. Por eu me sentia mais incluída. Porque me levavam pra tudo, entendeu? Sim. Vamos levar estagiária. Era o mascote, vamos literalmente, levar né? estagiária, né? Vamos viajar pro interior, leva estagiária, entendeu? E levava estagiária pra tudo quanto é lugar. Legal. Você se sentia incluída pra cacete, Pra caramba. Meu, era essa época de verdade, assim. O bom é que eu imagino que com o tempo você aprendeu até a coçar o saco, né? Porque É. convive, que você coça até o saco, tem hora. Porque você... Você fica, né? Você fica. Não, e assim, meu, a gente cria uns hábitos, assim. Depois que eu saí da mesa de operação, eu percebi que eu comia muito rápido, eu tinha dor de estômago. Igual peão, Porque igualinho. a gente comia na mesa, né? Aí você operando lá, comendo. Uma gastrite do caralho. Nossa, depois eu comecei a prestar atenção que eu comia muito rápido, isso fazia muito mal. Então hoje eu presto atenção no que eu estou comendo, porque eu tive que desabituar a comer desse jeito. Cara, imagina que assim, né? E fora que assim, era muito presencial o trabalho. Total, né? 100%. Era tipo, muito presencial. Não, a gente chegava... Até as negociações eram físicas, né? Sim. Era, tipo, o pregão era físico, né? Imagina o nível de estresse dessa porra. Nossa, muito. 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 Mas assim, a gente chegava, por exemplo, tinha o call, umas 8, 8h30, aí já abriu o pregão, operava loucamente, acabou o pregão, aí todo mundo ficava esperando o primeiro pra cair a caneta, caiu o primeiro... vai embora. A caneta caiu, tchau. Porque sempre tem... Não, o primeiro que vai embora é tipo, esse sai cedo. Não tem mais isso. Acho que na mesa do XP ainda tem um pouco drop the pen. Fulano deixa cair a caneta 6 em ponto. Porque fica isso, a galera ficava enrolando pra não ser o primeiro a ir embora e tal. Cara, que doideira. Hoje... Isso, né? Cai a caneta. Pô, 6-1, caiu a caneta. Caralho. Que cultura. Mas é uma cultura mesmo. Esse negócio de mesa de operação tipo, ninguém sai a 6 em ponto. Fica lá fazendo nada, bosta nenhuma, mas tá lá. Esperando o primeiro, falar, tô indo. Ô, Paulinho, e assim, vamos lá. Hoje você tá na Nomos. Tô, na Nomos. Né? Você saiu da SP e foi pra Nomos. Quer dizer, você saiu da SP e foi por SP, né? Pra quem não sabe, a Nomos é um escritório da de agente autônomo da XP, um dos maiores ali, principalmente em market share de mini contratos, né? Então, os cracudos, literal, a Cracolândia é onde você trabalha, né? Basicamente. E assim, você tem percebido o aumento do LTV dessa galera? Ou você fala assim, Vasco, eu vou te falar. Não, sabe por que eu percebi? Mais gente, assim, Vasco, porque assim, esses caras que vieram de pandemia, eu acho que o fluxo de novos entrantes diminuiu muito. Nossa senhora, muito. Isso é um fato, né? Os caras que quebraram aqui foram pro Forex agora, porque os caras não querem aprender, eles querem mudar de mercado. Sim. Então teve esse fluxo também de mudança de produto. Opção binária. Nem vamos nem entrar nesse assunto. E aí, ficou um grupo de gente que opera há muito tempo. Então, obviamente que melhora ele LTV, entendeu? Mas simplesmente porque tem gente que tem margem para perder dinheiro mais tempo, entendeu? Sim. Então, tem essa galera que manteve. Entrou menos gente, né? E tem uma galera que tá ali se especializando, que continuou e tal. Então, melhorou, sim, o LTV. Mas a pandemia era massacre, né, meu? Nossa, 2 meses, 3 gente meses. Do céu. 2, 3 meses o LTV desse cara. Não, sabe o que eu fico imaginando? O período já era difícil, né? Muito. Pandemia, todo mundo pensou, vai morrer todo mundo. Não é isso. Eu acho que, pelo contrário, as pessoas perderam o emprego, né? Muita gente ficou... Primeiro, ócio, né? Fica em casa,
né? Tipo, não tem o que fazer, tá na rede... Meu, você vê que os influenciadores que entraram na pandemia bombaram, explodiram. A gente sabe que o engajamento do Instagram mudou absurdamente, porque as pessoas não estão mais na frente da tela, né? Sim. Então, esses dois movimentos, né? Pra operar na bolsa e pra rede social, entendeu? Mas então, aí você pega pandemia. Já é um cenário mundial catastrófico. Louco. A bolsa, circuit break, aquela com a vol de Deus que me, né? Enfim. E aí o cara ainda, puta, às vezes perdeu o emprego, ou tá com medo de perder o emprego, teve uma remuneração reduzida, aí tem conta pra pagar. Lógico. Se fudendo lá, beleza. Aí ele fala que achei a solução. Vou pra bolsa, vou fazer day trade. Puta que pariu. Meu Deus. Assim, eu imagino... Aí você imagina... né? Isso assim, eu estou falando como se eu estivesse na pele dessa pessoa. Você imagina se a pessoa ainda perder tudo que ela tem no day. Perdeu. Vários. Muitos. Vasco, você sabe qual que é o processo, meu. O cara ganha 3 dias, aí ele já acha que ele é um monstro. No quarto ele Virei tá voando, monstro. Giant, tô giant. Cai. Tô giant, sou tesouraria. Cara, é isso. Eu aprendi como os grandes players operam. Agora eu vou tesouraria nunca perde, Vasco. Agora eu vou voar. Nunca perde. O cara tem margem, ele segura. Um dia o gap fecha, um dia volta. O que cai, sobe. É isso. Mas dá um jeito, né? Dá-se um jeito, rola essa merda. Faz alguma coisa. Exato. Né? Tem margem pra caramba. Subiu muito, cai. Tipo, aquela velha história. E assim, nessa época, você falou que você ligava pros traders, né? Ligava. Tá. É a história mais triste que você ouviu? Ai, Vasco, eu escutei tanta história triste, mas muita gente que perdeu mesmo todo o dinheiro da família, não sabia como contar pra mulher. Nossa, isso era foda. Isso era foda. Teve um, depois já que eu tava na Nomos, eu mandei uma mensagem pra ele, ele falou, eu falei, mas e sua esposa, como é que tá? Ele falou, meu, me separei, perdi tudo, minha mulher me largou, tipo, quase perdendo a guarda dos filhos. Aí ele falou assim, vou tentar agora recuperar no Forex. Eu não faz isso, pelo amor de Deus. Eu falei, meu filho, deixa eu te falar, é trade do mesmo jeito. Você Exato. tem que saber não, mas o que você tá fazendo, tem que ter tranquilidade. Eu tenho um robô que opera no Forex. Eu falo, cara... Você vai aumentar a mão quando o robô começar a ganhar, dá na mesma. Vocês... O problema não é o mercado, é você. Vocês gerenciam... Entendeu? Vocês ficam operando o robô, entendeu? A gente sabe como funciona. O cara fica ligando e desligando o robô quando convém, entendeu? Assim, ele não deixa o robô operar, entendeu? Ele fica fazendo, ver um drawdown, ele fica fazendo gestão do gestor, entendeu? É que nem é que nem aquela história do, como chama aquele gestor de fundo? Ai, esqueci o nome dele. É do fundo dele? Que a galera, o cara entregou 29% ao ano durante 10 anos. Aí você pega a janela. A maioria perdeu dinheiro. A maioria perdeu dinheiro. Aí você fala, cara. Como? Por quê? Porque fica fazendo gerenciamento do gestor. Quando sobe. Porque, meu, é isso. As pessoas não falam de bolsa enquanto a bolsa não tá na alta. Entendeu? Cara, isso é o mais básico, entendeu? Tipo. Não adianta, assim, eu fico pensando, depois eu fico pensando na pandemia, né? Falo, cara, se o mundo acabasse, foda-se se você tem dinheiro na bolsa, porque dinheiro não vai valer nada, o que vai valer é arma e comida, entendeu? Então, assim, compra bolsa, porque dinheiro não vale nada, compra! Exatamente. Porque o seu dinheiro não vai valer mais nada. Exato. Entendeu? Você tem que ter uma arma em casa e comida estocada, entendeu? Exato. Então, tipo o apocalipse mesmo. Entendeu? Então, assim, se fosse realmente acabar, que nem estava previsto, que assunto de pandemia é polêmico, mas enfim, se fosse, né, tão catastrófico, lógico, muita gente morreu. Na verdade, e tal, pra que se o mundo ia acabar? Mas assim, o mundo viveu e as pessoas, e a vida continuou. E a bolsa recuperou muito rápido, inclusive. Entendeu? Então, assim, se era esse cenário de fim de mundo, dinheiro, tanto faz se você tá no tesouro ou na bolsa. Então põe pro risco logo de uma vez, entendeu? Exatamente. Concordo em gênero, número e grau. A gente aprende a relaxar depois que a gente vai ficando velho no mercado, né? Tipo assim, hoje em dia eu nem olho, sabe? Tipo, o dólar caiu, eu gosto de me posicionar em câmbio, né? Sempre gostei de operar dólar. Eu ficava com dólar na física. Sempre gostei de ter reserva em dólar. Desde criança. Meu pai me dava uma mesada em dólar quando eu era criança. Tipo, me dava, sei lá, notinhas de dólar. E aí, meu, eu não olho a cotação do dólar.
pessoas. Pra mim é dólar, entendeu? É tipo assim, eu nem olho. Por quê? Porque eu já sei que uma hora essa porra vai subir. Não, e é verdade. Então, assim, eu não olho o dólar. Ah, caiu? Tudo bem, porque todo mês eu compro um pouquinho. Os caras que eu vi mais ganharem dinheiro na vida, é até controversos que eu vou te falar, são caras que têm poucas posições Sim. e boas posições. Não é o cara que tem 50 ações. E pressa, 0. Não é o cara que tem 7 ações na carteira, é o cara que tem 2 ações na carteira. Concentrado. É o cara que comprou Bradesco e Vale a vida inteira. Ah, mas a Vale caiu. Tá. Para. Vamos parar. O cara que... Eu conheço gente que... O cara juntou 0,5% de Bradesco, entendeu? Comprando lá todo mês. Nossa. Tudo bem, gente. Outras épocas, entendeu? A gente tinha que ter descobrir uma nova bolsa pra isso acontecer de novo. Não, que seja, mas, pô, olha o que o cara fez. Todo mês. Puta disciplina. Todo mês. Tá doido? Todo mês. Essas são as pessoas que eu mais vi ganhar dinheiro na bolsa. Na vida. E não ficaram trocando de posição, não. Sempre compraram as mesmas. Blue chip. Ah, mas tá caro. Mas a empresa é boa. Compra aí. Não, outro dia eu fiz uma enquete lá no escritório. Eu falei, você tem R$1.000 para fazer seu primeiro investimento em ações. O que você compraria? Que ações que você compraria? Se eu tivesse R$1.000 hoje... Seu primeiro aporte. Cara, você tem que escolher 2 empresas para você comprar. Putz, cara, eu vou te falar. Eu compraria hoje... Esquece esse ruído aí de manteiga, vai. Vamos pensar. Tá, né? Vai, eu compraria Vale. Eu não compraria Petro. Também não. Eu não compraria Petro. Eu ia pegar um restinho, aí eu já ia pegar alguma que eu acho que tem mais upside, assim. Exato, tipo um Dedescão que tá amassadinho, tá ali judiado, sabe? Ou um Dedesco, mas o Dedesco é Blue, aí eu acho que eu ia pegar uma smallzinha. Eu não. Não, você pegar só Blue? Itaú e Vale, só. Itaú e Vale, é? Itaú e Vale. Eu pegaria Vale. Agora outra sim, eu ia pegar Dedesco, mas se fosse pegar Small, aí eu acho que eu pegaria uma Smallzinha. Tipo, Mercado Livre, assim. É uma Meli é top demais, top. cara. Eu sou fã de Mercado Livre pra cacete. Mas tá caro, foda-se. Ou então, tipo, uma Smallzinha mesmo, tipo... Tipo o quê? Aqui. Olha, eu já Fleury. Fleury, é um bom que nem é smallzinho, não chega, né? nem a Mercado Livre também. Então, tipo assim, pegaria uma Fleury. Foi muito engraçado, uma pessoa me mandou na caixinha justamente isso. Eu queria começar a investir, eu tenho R$1.000. Compro Oi. Só se você quiser rasgar R$1.000. Meu primeiro investimento, você quer comprar Oi, IRB, entendeu? É essa a mentalidade que Magalu. as pessoas... Cara, varejo é foda demais. A história do varejo que eu tava te falando lá e do mercado, né? Tinha uma moça lá no Twitter, analista, que ela defendia. Ela falava, você ia A5. Eu falava, pô, você ia A5, tá barato. Eu olhava e falei, cara, também acho que sim, tá de boa. Mas tá barato baseado em quê? É baseado nos múltiplos e na expectativa especulativa do caralho que o trader tem. Essa é a verdade. No achismo, vai. Enfim, aí beleza. Aí, caiu muito, tá barato. Beleza, tomei no 5. Pum! Meu, não fiquei 1% positivo, é impressionante. Aí foi 4, 3, 2, bateu 1,90 e poucos. Bateu 1,90 e poucos, eu falei, cara... Agora tá muito barato. Esse mercado tá exagerado. Compro mais. E tava muito exagerado mesmo. Dobrei a mão. Preço médio. Foi lá, dobrei. Graças a Deus que eu dobrei a mão. Senão tava nesse papel até hoje. Tô brincando, olha lá, gente. Ó o exemplo. Porque, por incrível que pareça, aí é que tá. Não é? Puta bom exemplo Paulinha, que você tá dando. Olha o longo prazo da bolsa. Olha o tanto que isso é importante. Não, é verdade. E a gente olhava o papel, aí, cara, direitinho. Aí, pegava Magalu. Mas aí você tá distorcida. Tem alguma coisa distorcida. Pegava Magalu, pegava Casas Bahia, pegava Americanas, pegava Lojas Renner. Cara, a gente, tudo que era varejão, eu comparava, eu olhava isso aí e falava, cara, não é possível. Não é possível. Falei, não tem loja. Falei, cara, então foda, você quer ficar nessa puta de faria, você fica. Mas ela caía sozinha? Eu não lembro. Vamos comprar essa... Ela caía sozinha ou o setor inteiro? Fundo, o setor inteiro. Mas aí todos os papéis estavam caindo. Não era só que tinha um fundo que tava ali desovando, assim. Esse gestor tem uns que é campeão em perder dinheiro, né? E o cara ia vender, depois saiu a posição dele lá, enfim, uma naba gigantesca. Enfim, o cara vendia mercado, ia vendendo assim, ó. E via. Não tinha ninguém pra segurar aquela merda. Não, você. Ao longo do dia. Depois você dá uma olhada isso aí, ó. Aí, beleza. Paulinha, esse papel bateu R$1,90. Você encheu o carrinho. Depois subiu pra R$9 reto.
reto. Ele voltou pra 5 rápido. Ah, mas aí... Deu uma consolidada ali em 5, ficou 1 mês, 2 meses, 3 meses no máximo. 5, 6, pum, bateu 9 conto, quase 10. Desse jeito. E hoje tá lá, 9 alguma coisa. Ah, mas peraí, outra história, né? Pô, mas puta papel amassado. Então, mas aí é que tá. É porque a galera, que às vezes tá ouvindo a gente, pensa assim, então por que vai comprar? Gente, é assim, tem setores que são uma merda pra operar. O varejo é assim. Construtora também é difícil de operar. Você viu de Gafisa lá, o rolo que tá Gafisa agora, cara, de novo. Ah, sempre tem rolo nesse Entendeu? setor, né? É normal. Sim, aquela coisa, os minoritários brigando, aquela coisa. Alavancado. E aí você é trader, você que é trader, você que não tem tanta experiência no bolso assim, então o que você vai fazer nesse papel, meu filho? Exato. O que você vai mexer em Oi? E Ou nunca você fala assim, eu vou nada, tá fazendo você carteira fala assim, de... eu vou ali tomar uma CIA. Meu filho, deixa eu te falar, não inventa moda não. Sabe aquele negócio que o seu avô falava, um dia eu vou investir, vou comprar Vale, é ela que você vai comprar. Exatamente. Entendeu? Vai lá e compra ela e seja feliz. Exatamente. Porque assim, tem gente que perdeu dinheiro. Cogna. Nossa, Cogna, e nossa Melius senhora. também, tomaram... Cogna, Melius, teve outros também que abriu e fechou. Mosaico, né? Mosaico também. Mosaico fechou. Cara, Mosaico não, no IPO deu foi 70%. Eu lembro disso. 70%, eu falei, gente, caralho. Não, e foi um rateio bizarro. Só que dividiu. Teve um puta rateio aí quando abriu o papel explodiu. Não, o negócio foi bizarro. Eu olhei e falei, gente, que empresa. Não, e assim, eu falei, gente, eu não sei nem quem que faz Mosaico. Eu falei, que é isso, cara? Aí comecei a olhar e falei, cara, não, e assim, e eu fiquei de fora do IPO de Mosaico. Eu não peguei nada de Mosaico. Né? Bom, porque eu não sou louco. Podia ter flipado. Eu lembro que saiu Mosaico, West Wing, Mobile. É que hoje em dia saiu essas porra tudo. Não dá mais pra flipar, né? Porque descasa a liquidação, né? E a bolsa fez justamente por causa disso. Mas em 2007, todos os IPOs deram ganho em flipagem. Não, e uma grana, todos, né? E uma grana, né, velho? Todos, 100%. Porra, uma grana. Porque a galera, pra saber o que é flipar, é você comprar no IPO e vender no dia de abertura. Porque antigamente no IPO, se você vendesse no dia de abertura, casava a liquidação do IPO no mesmo dia. Então, netava e você não tinha que pôr dinheiro. Você tinha que ter uma garantia lá em dinheiro, caso você precisasse carregar. Mas não precisava desembolsar a grana, porque ia ser pela diferença. Então, só tinha flipador na bolsa nessa época. Muito. E todos davam dinheiro. É muito doido. Igual o Mosaic fechou o capital, hein? Também. Eu lembro que quando teve... Eu não lembro qual que veio primeiro, se foi o IPO da BMF ou da Bovespa. Agora eu não tô lembrando. Mas, enfim, teve um que deu muito certo e o segundo deu muito errado. O que veio primeiro foi da... Acho que da Bovespa, né? Foi da Bovespa, não foi? Que depois... Porque depois veio o BMF, aí veio... Eu lembro que o Lombardi tinha umas ações também. Eles fizeram, enfim... esse também ganhou puta dinheiro. trade do Lombardi. O maluco é brabo, viu? Ele é brabo. As pessoas precisavam conhecer mais a história dele. Não, tô tentando trazer a figura aqui. Tô tentando. Você tinha que trazer ele aqui. Tô tentando, mas é agenda de presidente, caralho. A história dele é muito boa. Enfim, aí teve... Eu não lembro se foi... Bom, enfim, a primeira foi muito bom. E aí eu lembro porque deu um puta rateio também. E aí a galera ficou com pouco e tal. E aí quando veio, acho que BMF na sequência, eu lembro que, o IPO era tudo preenchido na mão, né? A papelada, né? Era assim, pilhas e pilhas de gente querendo participar do IPO, assim, tipo... Uma loucura. Assim, né? Eu não vou dar exemplo, mas pegavam o nome da mãe, do papagaio, de todo mundo. Da empregada. Ficaria abrindo conta e catando. Abriram conta no nome da empregada, tipo umas coisas assim. E catando os IPO. IPO. Participar daí. Engraçado que hoje, você acha que o mercado cai nessa ainda, hoje em dia? Eu acho que vai voltar, tá? Acho que daqui a um tempo, porque os últimos IPOs, fracasso total. Não adianta. Vai voltar. É sempre no mercado de alta, né? Então, sempre eu digo assim, eu acho que o mercado... Hoje, ninguém quer abrir capital no momento hoje o mercado acha que é esperto, né? Na verdade, a gente não cai nessas... A gente não compra empresa ruim, a gente não sei o quê... Há 2 anos atrás, o pessoal adora maioria dos IPOs... exatamente. A maioria dos IPOs foi isso, Não, mas assim, ninguém vai abrir capital no mercado de baixa, né? Vão pagar pouco pelas suas ações. Na alta que você abre capital, né? Então, vai voltar, com certeza. Quer dizer, a gente não sabe como vai ser esse ano, né? Se vai ser bom ou vai ser ruim. Nunca se sabe, né, gente? No Brasil, até o passado é incerto, né? Sim. Então, não dá pra saber, assim, né?
tudo, na verdade, o que faz preço é fluxo, né? Se o gringo quiser comprar a gente sobe. Então é isso, Exato. né? Vai muito, acho que o grande trigger aí é os juros lá fora, né? Então, assim, se ficar nesse patamar, não vem dinheiro pra cá, entendeu? Porque tá bem tem que sinalizar atrativo ainda, né? tem que sinalizar que vai ter queda, entendeu? Ô, Paulinha, e aí... a mulher que quer ir pro mercado financeiro, tá ouvindo a gente e fala assim, eu não tenho talento como trader, eu não quero esse negócio de trader, não, muita dor de cabeça. Não quero ser trader, mas quero trabalhar no mercado. Trabalhar no mercado financeiro. Você diria o que pra ela? Ela não sabe nada, era a patroinha lá atrás. Uma coisa que mudou muito da minha geração para esta, é que você tem a oportunidade de trabalhar no mercado financeiro em todas as áreas. Você pode estar dentro da XP e trabalhar no marketing, você pode trabalhar com dados, com inteligência artificial. Então, assim, o mercado financeiro hoje ele tem todas as possibilidades dentro do mercado. Você quer trabalhar numa mesa de operação, você vai ter que se estudar mercado financeiro, você vai ter que fazer, de repente, uma faculdade de economia, administração e tal. Mas trabalhar no mercado financeiro não se limita a isso hoje em dia, né? Sim. Eu acho, assim, se eu pudesse voltar no tempo e fazer uma faculdade, eu iria para a parte de programação. Eu acho que esse é o grande futuro. Quer dizer, grande futuro. É o presente. É o presente. E provavelmente o futuro também, É isso, né? entendeu? Se eu pudesse, certamente eu faria alguma coisa nessa área. Porque eu acho que, inteligência artificial, essa porra toda, entendeu? É isso, tipo, você já se programa robôs com inteligência artificial, entendeu? Sim. Assim, a gente tá vendo o negócio passar ali, você fala, preciso aprender essa porra. Tipo, você vai aprender a programar? Não consigo, eu sou limitada pra isso, eu sou de outra época, entendeu? Eu sou da época do Excel. Cara, hoje em dia é Power BI, entendeu? O negócio tá evoluindo. Não é totalmente diferente, que ele é um front-end de um Excel, mas assim... Ele é mais completo, né? Não é só isso, ele tem o front-ending dele é um dashboard, né? O Excel é só uma planilha, mas no fundo é um Excelzão. Mas enfim, eu gosto muito de estar inserida neste meio de pessoas inteligentes, de tecnologia e tal, porque a gente precisa saber para onde que tá indo o mercado, porque assim, a automatização é uma realidade. Você que quer operar no dedo, meu amigo, você vai se dar mal. Você já vê muita diferença no mercado, no geral, hoje, no comportamento do mercado hoje, depois de 2010 ali, quando começaram a surgir os primeiros HFTs na bolsa, etc, enfim, começaram a vir. Você acha que hoje, vamos lá, os algoritmos, etc, eles mudaram muito o comportamento do mercado, ou isso é uma mera desculpa de loser? Não, eu não acho que o algoritmo mudou o comportamento do mercado. Acho que aconteceu um curso natural, né? De gente entrando, volume, aumenta o volume quando você tem o HFT, né? As pessoas tomaram mais conhecimento do mercado financeiro. Então, assim, hoje tem muito mais pessoa física do que tinha antigamente. Não acho que o algoritmo mudou a dinâmica, né? Você vê, o que a gente comportamento do preço, o que a gente estava falando, né? Assim, o mercado americano ele é muito mais técnico, né? É mais fácil, tanto de fundamento como de operação, tem né? menos ruído, né? Justamente porque tem menos ruído, mas assim, eu não sei te dizer assim se eu acho que mudou, acho que aumentou mesmo o volume de gente, mas falta muita gente ainda, né? Nossa, se eu comparar o nosso mercado com o mercado lá de fora, não tem ninguém, não, tá absolutamente ridículo. Você vê, em 2010, já tinha tanto robô nos Estados Unidos operando que teve aquele flash crash, você lembra daquilo? Lembro. Porra, tem até uma sériezinha. Aliás, uma das coisas que surgiram em função disso para proteger o mercado, posso estar falando besteira, mas eu já escutei essa história, que o offset foi feito justamente por causa disso, porque como ele enganava os robôs, começou a desengatilhar muita ordem stop, o que foi levando esse efeito em cascata que derrubou a bolsa, entendeu? Por quê? Porque entrava a ordem mercado. O offset você coloca quantos pontos você quiser, mas de certa forma ele limita. Sim. Então ele não entra mercado, então ele... Passou. Ele segura, entendeu? Tudo bem, a gente fala, ponha um offset infinito, gigante, né? Para o seu stop não pular, mas ele ainda protege justamente por causa desse tipo de acontecimento, né? Dos hackers, né? De entrarem lá. Então, assim, cara, é o presente. Você viveu a época do ajuste, né? Quando começou a surgir o ajuste, né? Quando surgiu o ajuste dos mercados futuros aqui. Sim. Que doideira aquilo.
Assim, eu Não, já vivo peguei naquela época de ajuste. Não tava no mercado ainda, não. Você tá com quantos anos mesmo? 36? Não. Que isso, Paulo? Tem 33 anos, cara. Jura? Não, mentira, não tem, É porque não. eu já rodei muito na estrada de terra, sou trader. Você andou com pneu... Trader. Rodou com pneu murcho. Você já viu algum trader? Não, mas você não tem ruga mesmo, você tá bem. Não tem. É que assim, eu vou te falar... Acho que é porque eu brinco muito, eu fico rindo pra ver se dá uma... Não, mas sabe, posso te falar? Eu não musculatura. consigo mais saber a idade das pessoas. Primeiro, as mulheres estão todas artificiais, inclusive eu. Então, eu não, de verdade, assim, o meu ambiente de trabalho é muito jovem, né? Muita molecada. Sim. E tem uma molecada lá de 20 e pouco, eu não consigo saber se é 20, 30, porque pra mim é todo mundo jovem, entendeu? Então, assim, eu não consigo saber a idade das pessoas. Mas é difícil mesmo. Agora, homem é mais fácil, homem é mais acabadinho, você bate o olho e você fala, isso aí tem mais, de um pouquinho. Porque o homem ainda não entrou tanto no Botox, né? Não, tem muitos aí. Mas não a maioria ainda não. É um mercado. Meu ex-namorado fazia Botox bastante. Eu Botox? levava, né? Falava, você quer fazer companhia pra mim? A gente tem que passear na clínica. Tem que fazer Botox junto. Tem que fazer Botox. Verdade. Não é mentira. Ô, Paulo, deixa eu te falar uma coisa. Indica pra gente 3 livros. Eu tô lendo... Pode ser qualquer coisa, tá? Cara, eu tô lendo agora... Terminei de ler o... Caceta, mano. Esqueci o nome. Hábitos Atômicos. Tá. Pai Rico, Pai Pobre. Essas coisas aí. Psicologia financeira. Arroz com feijão. Mas, assim, eu gostei muito de Hábitos Atômicos. Curtiu? Muito. Bom. Gostei muito, 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 muito. Tá bom. Hábitos Atômicos. Fica a dica aí, Gostei inclusive. muito desse. Eu vou anotar. Não é o da capinha vermelha, não. Não, é o da capinha meio clarinha. Nossa, eu gostei muito. Ele me abriu muito a cabeça, sabe? O da capinha vermelha é o negócio lá. Porque, assim, ele dá exemplos práticos e de coisas que a gente vê no dia a dia, assim, que estão no ser, assim... Então, ele te explica algumas coisas de como mudar a sua mentalidade, entendeu? Para você criar novos hábitos. Mas hábito é só repetir, tá? Então, assim, ele fala muito da questão de você ter recompensa, motivação, de você colocar... Porque, assim, o processo é de dentro para fora e não de fora para dentro, né? Tipo assim, eu ponho meta, então eu tenho que fazer meta, o processo, e depois... Aí eu virei aquela pessoa. Não, primeiro você vira, né? Primeiro você coloca na sua cabeça que você é determinada coisa. Então, você falar para si mesmo assim, eu não quero ser um investidor. Eu sou um investidor. A partir do momento que você pôs R$1 no investimento, você é um investidor. Então, você tem que falar, eu sou um investidor. E aí, o processo é justamente esse, guardar dinheiro, e aí você alcança o seu objetivo. Porque, assim, é uma coisa... Eu não lembro quem que eu vi falando isso. Enfim, assim, objetivo, todo mundo tem. O cara que deu certo, aquele atleta de alta performance, ele teve o mesmo objetivo que você que deu errado. Então, o que muda? É o processo. Então, ele dá muitos insights de como você fazer o processo, sabe? Uma coisa que... Você sabe que eu não fazia esporte, né? Eu tô com 41 anos, eu nunca fiz esporte na minha vida. Caramba. Eu pagava academia e ia meia hora, sabe? Tá. Ia lá, me arrumava, ficava bonitinha, né? E nunca mais ia. E aí eu comecei realmente falei, cara, eu pus um objetivo esse ano na minha vida que é fazer esporte. E aí eu li esse livro e falei, cara, tem ferramentas legais que você coloca, assim, por exemplo, que ele fala no livro que me marcou. Cria um ambiente para você fazer esporte, né? Então, assim, pra mim, põe a roupa de ginástica. Se eu ponho a roupa de ginástica, é muito mais difícil eu desistir do que se eu ficar lá no sofá enrolando, entendeu? A partir do momento que eu coloquei a roupa, eu falo, pô, não vou desistir agora, né? Sim. Então, é que nem quando você trabalha em casa, você tem que ter um ambiente só pro trabalho. Né? Não ficar ali naquela bagunça do seu quarto. Não, é verdade, né? Principalmente quem faz home office, enfim. Existe uma diferença, cara, e é bizarro isso. Existe uma diferença, pelo menos pra mim, grande quando você se arruma. O ambiente. Cara, dentro da sua casa, hein? Que loucura. Você se arruma e vai trabalhar. Aí você fala, vai pra trabalhar onde? Lá no seu escritório, dentro da sua casa. E quando você fica de bermuda e chinelo, faz a mesma coisa. Outra coisa. É totalmente diferente. É totalmente diferente. Então, assim, esse livro pra mim me deu, cara, tipo, mexeu muito comigo, assim, sabe? Falei, nossa, isso faz tanto sentido. Legal. E tem que ter recompensa. A gente se move por recompensa, entendeu? Sim. Qual que é a sua recompensa? Pra mim, cara, é ficar gostosa, entendeu?
Tá bom com a Paulinha. A Paulinha, assim, né? Tipo, eu falo mesmo e foda-se. Não. Mas é mesmo? E é mesmo? Não, tipo... na verdade, eu vou te contar a verdade. Eu nunca falei isso pra ninguém. Eu falo que é pela questão de saúde. É sim pela questão de saúde. Eu penso muito no longo prazo, né? Eu já passei por situações familiares muito complicadas que me fazem ver que, cara, a gente precisa pensar no longo prazo. Sim. E pela saúde mental. Eu tenho transtorno bipolar, primeira vez que eu falo isso aqui em rede social. E assim, o remédio chega a um certo ponto que ele não alcança todos os objetivos, porque aí vira uma coisa assim, você toma um remédio, aí aquele remédio dá um efeito colateral, aí você vai tomando outro, quando você vê, você tá Michael Jackson, entendeu? Remédio pra acordar, remédio pra dormir. Tá. Então assim, o que é imprescindível na minha vida? Tratar a bipolaridade. TDAH, não trato. Eu vivo. Por quê? Porque o TDAH, ele tem, pra tratar, ele é anfetamina, né? Um derivado de anfetamina. Sim. E pra mim não funciona, Vasco, porque eu fico com crise de ansiedade, eu fico com crise de pânico. Acelera um absurdo, né? Não funciona pra mim. Não funciona. Eu passava muito mal, ficava muito nervosa, muito ansiosa e tal. E eu falei, cara, eu preciso. E assim, vai piorando com a idade, tá? As questões se você não se medica, demora muito tempo pra você descobrir. Eu fui diagnosticada não muito tempo, né? Então, assim, vai ficando pior. E aí eu cheguei a um momento que eu falei, cara, tipo, se eu começar a aumentar o remédio, eu não vai chegar uma hora que não tem limite, entendeu? Sim. Eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E eu falei, cara, eu preciso me exercitar. De forma natural, né? Eu preciso me exercitar. E eu vou te falar uma coisa, foi foda pra caralho. Nossa, eu imagino. Foi foda para caralho, assim, tipo, acordar e ir pra academia, vou te falar, cara, é doído. Cedo pra um burro. Você vai que hora? 5 da manhã? Eu acordo 5h30, mais ou menos, e vou 6 horas. E vai, nossa. Eu faço aula, porque a aula rende. Foda. Esse negócio de ficar na academia, aí você se distrai, você faz o amiguinho, entendeu? Tipo, meu foco é ir lá e malhar e me matar. É chegar em casa com dor, entendeu? Que agora o meu foco é esse. Que massa. E aí, e assim, eu tava reparando, é muito louco isso, você fica meio viciado, assim, é junk, né? E ontem eu fiz uma aula de spinning, sabe quando você faz aula feliz? Você fala assim, cara, eu tô sorrindo e tô fazendo aula de spinning. Tô morrendo aqui. Mano, que loucura! Que loucura que é isso, Vasco. Cara, você viu tanto que isso é importante, né? Putz. Assim, eu mudei a minha cabeça de um jeito, que assim, eu vou num show hoje, eu já ficou pensando, puta, mas eu não vou conseguir treinar amanhã. Dá até uma coisinha uma assim. Tristezinha. Dá uma tristezinha. Que eu bom marquei isso. treino no domingo, olha que loucura. No domingo? No domingo. Então, assim, eu acho, pra mim, é isso que eu falo, assim, eu faço muito esse paralelo com os investimentos, com o trade. Cara, é treino, cara, é hábito. Você vai por um dia, tipo assim, eu já acordo 5h30 da manhã e ponho a roupa e saio, entendeu? Foda-se. Boa. E assim, vai chegar uma hora que você vai ter que operar, apertar o botão dentro do seu operacional, entendeu? E vai ter, uma hora vira essa porra, vira automático, entendeu? Sim, a hora que você passar de como se diz assim, quando você não ficar nem feliz nem triste, quando você perde, entendeu? É isso, né? Enquanto isso não acontece, para de ficar brincando com fogo. Usa a porra do gerenciamento de risco da plataforma, né? Exato. Tira o dinheiro da conta. Exato. Nossa, que eu já vi de gente falar assim, não, imagina, não vai dar nada. Eu não vou perder o dinheiro que tá na conta. Não só perdeu, como mandou TED de fora. O cara não se aguenta, né? Não aguento. Nossa, que direto. Deus me livre. Não aguento. Nossa. E aí, o pior é que agora pra piorar, não existe TED, mas agora é Pix, brother. Puta que rápido pra antes ainda, né? O cara falava, demorava às vezes 5 minutos pra cair, 8, 9, chamava... Não, a primeira coisa, quando o cara chamava o suporte da corretora. Quando abre conta na Nomus, a gente... conta de trade e conta de investimento. Não mistura. Separa. Fechou o dia, manda o dinheiro para outra conta. De investimento e boa. Aplica, liquidez D1, né? Para não ter no dia. Precisar pagar um ajuste, alguma coisa ali. Não, e outra, você também não vai. Na hora, se for liquidez diária, você tira o dinheiro e passa para outra conta. Né? Sim. Então sempre pôr com uma liquidez D1, enfim. Porque, a gente. Te segura, né? É o famoso. E às vezes você toma aquele loss. É uma coisa que
que essa parte eu falei da questão da saúde mental, né? Cara, assim, tá todo mundo doente, Vasco. Então, assim, por isso que hoje eu me sinto mais confortável para falar nesse assunto do que há um tempo atrás. Tá todo mundo com depressão, tá todo mundo com ansiedade, com pânico. Sim. Todo mundo tem, né? Depois da pandemia, isso intensificou ainda mais. Então, assim, a mensagem que eu quero deixar clara é que nada disso te limita a você ser um bom trader, a você ter uma carreira profissional. Então, assim, cara, você tá com um problema, procura ajuda, entendeu? E não deixa isso criar um problema maior na sua vida, né? Então, assim, acho que pra tudo na vida, acho que, cara, as pessoas, de fato, tem muita gente com questões. A grande maioria, né? E assim, você pode ser um bom trader, mesmo tendo crise de ansiedade, mesmo tendo crise de pânico. Você pode ser um excelente profissional. Ô, Paulinho, deixa eu te falar uma coisa. Pra ser sincero com você. Seja sincera, sincericida. Eu acho que não. Se um ansioso não pudesse ser um bom trader, nós não teríamos hoje bons traders. Os antigos são os mais. Os caras são mais experientes, porque na época era doideira. Se você acha que é doideira hoje o que você vive, você imagina naquela época. Então, assim, eu acho que a ansiedade é o mal do século. Puta frasezinha clichê, mas é verdade, cara. Mas é verdade. Entendeu? É verdade. As pessoas estão mais depressivas, muito mais mesmo. E é verdade. Entendeu? E, tipo assim, e eu acho legal sempre, principalmente numa atividade, num mercado igual o nosso que a gente vive, se falar mais tranquilamente sobre isso sem tabu. Porque tem gente que tem vergonha de falar que tem crise de ansiedade. Tem gente que tem vergonha de falar que eu tô com depressão, eu estou depressivo, estou no estado depressivo, eu estou não sei o quê. E aí, às vezes, fica lá se questionando sozinho em casa, assim, nossa, tá vendo? Mas eu queria muito ser trader, mas desse, tipo, por eu ser ansioso, ou por eu estar nesse momento em depressão, eu nunca vou poder ser eu nunca vou ser um trader bom. Não, eu nunca vou. Não, senão não existe ninguém trabalhando, né? Não existe todo mesmo. mundo Então, ficar assim, em casa. Eu acho legal. Eu não sei se você que tá em casa tem essa visão, se você enxerga isso, mas pra gente que lida com isso todo dia, né? A gente olha e fala assim, cara, o fulano, o ciclano, etc. Todo mundo Mas tá. se a gente não se cuidar, brother. Tá todo mundo. Você tá doido, a não, gente cai muito num buraco gigantesco. Eu vou soltando essas coisas aos poucos, né? Porque realmente, assim, é muito delicado você falar sobre isso, né? E eu realmente, assim, eu não falo rede social, não fico chorando pitanga, não contando história triste. Postando foto no hospital. Pô, você tá no hospital, fala que você tem, que saco, meu. A coisa que mais me irrita é pêsames, você não sabe quem que morreu. A pessoa no hospital, pô, você tá doente por quê? Fala logo, você quer ficar postando que você tá no hospital, né? Fala ficar que postando você a porra da agulha. Que saco, meu. Mas enfim, eu não choro em rede social, eu não faço essas coisas, mas assim, eu percebo que quando eu falo destes assuntos, as pessoas se engajam. conectam. Por quê? Porque a realidade delas. Mundo cagado. É a realidade delas. É a nossa realidade, cara. Tá todo mundo com a cabecinha fudidinha. Mas é a verdade. Não, e o pior que é verdade. Não, tô falando por mim. Não, mas não fala por mim, fala por você, por mim, pelo Ierab que tá aqui, pelos meus alunos da mentoria, pelos seus clientes na Nomus, etc. Essa verdade é essa. Quem fala, não. E você sabe que é uma coisa, falando nisso, né? A gente. E outra, gente, isso não é gourmetização nem glamourização dessa merda, não. Tá? Não, pelo amor de Deus. Pelo contrário, tá? Procure profissionais, não é exatamente, tipo. Não é glamour, não, hein? Assim, é justamente eu tô falando uma coisa. O glamour entrar no seu rabo, se você achar que você é glamour já. Estou falando justamente para as pessoas procurarem ajuda mesmo, profissional, entendeu? Porque o negócio é sério, é muito sério. Entendeu? E até a gente falando muito sobre essa questão da saúde, eu sempre falei, desde a clínica, cara, a gente precisa pensar aberto sobre isso, né? Então, assim, hoje, por exemplo, eu sou muito próxima do Nelson. A gente tá com eu gosto muito das meninas da Karina Pavan, da Rafa, que falam sobre psicologia, o Celso. Cara, porque é super importante o papel. Eu te apresentei a Marília, que era uma menina que era cliente nossa, ela é trader, psicóloga, e eu falei, você tem que dividir o seu conhecimento com as pessoas, porque assim, é muito difícil. Então, assim, eu acho que é importante você estar próximo dessa galera também, entendeu? E achar o que faz sentido pra você. Psicologia, o PNL e tal. E eu adoro essa temática, porque eu acho que, cara, tipo, é muito importante. Importantíssimo. E eu trago pra dentro de casa, da Nomus, esse pessoal, porque eu falo, eu quero que os nossos clientes tenham acesso a esse tipo de conteúdo. Isso é top. Isso é um diferencial absurdo. É muito importante. Acho muito top. Muito. É tão importante quanto
quanto técnica, sim. Então, é tudo. É tipo assim, Tudo. Um sem o outro não se sustenta. É. Né? Boa. Concordo contigo. Paulette. Vamos acabar tem já? Quadro aqui que chama Bate-Bola, Jogo Rápido. Ai, lá vem. Manda bala, vai. Vamos embora. Agora eu quero ver. Deus. Eu quero ver se você sabe vai que falar mesmo. Eu tenho um problema, eu tenho um negócio que chama sincericídio e eu não tenho filtro. Então, toma cuidado que você vai perguntar. Tá bom. No filter. Beleza, tem uma aqui que eu quero ouvir. Ai, lá vem, então, lá vamos vem. lá. Você não vai perguntar quem é o trader mais bonito do mercado, né? Não, trader mais bonito? Do trade? Não, trader. São duas palavras que não se encontram na mesma frase. Beleza. Trader e beleza, vai. meu Deus Será do céu. que não tem? Não vou pensar. Não vou falar. Sei, não fala. Tá doida pra falar, mas não tô, porque eu não ia falar. Aqui você já fez essa pergunta pra alguém. Não, mas sempre quem que você perguntou isso? Calma, quem que é o trader mais bonito? Vai, faz aí. Eu não pergunto trader mais bonito. É outra coisa. Calma. Um arrependimento. Ai, Jesus, eu acho que de não ter feito o IBMEC. De ter desistido. Um forte aprendizado. Ai, meu Deus. Aprendizado. Nunca emprestar seu nome pra outra pessoa. Boa. Uma conquista marcante. Ai, meu Deus, eu acho que entrar na Nomos foi uma conquista muito boa. Eu quero virar sócia, viu, Dani Braga? Vou. Acorda aí, Braga, viu? Abre o olho, fio. Abre o olho. Senão a gente toma essa menina aqui, viu? Mas eu sou abordada, viu? Tá mas eu não quero. Boa. Tem algum trader que é a sua inspiração? Trader? Cara, eu lembro muito do Didi, que é aquilo que eu te falei. Boa. Mas eu tenho tantos amigos traders, assim, que eu tenho um grande carinho, sabe? Boa. Tipo, se eu for falar... Você vai esquecer de alguém, vai ser ruim. Então, não dá pra eu falar, porque eu sei que vai... Vamos deixar o Didi. Inspiração, porque pra mim ele foi o primeiro, lembra? Boa. Figura demais. Um dia marcante de loss. Então, mas não foi meu loss, né? Tá. Foi esse dia do fundo que quebrou. Não esqueço esse dia nunca. É mesmo? Esse dia foi foda. A gente zerando as operações, todo mundo desesperado, fudeu e tal. Esse dia eu lembro como se fosse hoje. Um dia marcante de gain. Ai, teve um bom de gain. Quer que eu conte? Conta. Um fundo que operou errado. Mentira. Teve um bom de gain. Então operou errado. Quando que na conta erro da ganho? Me fala. Ai, miserável. Sério? Eu nunca mais esqueci. Ele dobrou o volume que ele tinha que operar naquele papel, só que na hora que ele foi zerar, ele ganhou. Aí nunca mais esqueci, porque ele não podia ficar com a operação, porque era fora do... Desenquadrava o fundo, ficou pra contar erro. Tá. Foi um dia lindo. Nossa. Há outras épocas, né, Vasco? Saudade. Que eu aprendi a operar na conta erro. Que doideira. Você é louco, Deus me livre. Ai, gente, eu vou ser presa desse jeito. Só lapada na cabeça. O trader que não estopa é... Idiota, né? Estúpida. Família. O que tem? Minha sobrinha. Minha vida. Boa. Mercado financeiro. Minha vida também. Deus. Difícil, hein? Eu não sei se eu acredito em Deus, sabia? Eu acho que existe energia. Tá. Isso é um fato. Mas Deus ali, aquela figura, né? Humanizada, personificada, pra mim não existe. Deus poderia ser energia na sua concepção? Poderia. Poderia? Tá bom. Poderia. Boa. Se a sua boleta tivesse um botão só, de compra ou de venda? Compra. Tem um botão, compra. Pro dólar. Compra? Porra, você tá de sacanagem. Compra essa merda, não esqueça da vida. Compra sempre. E pro índice Brasil? Puta que pariu. Que difícil. Cara, não, assim, estruturalmente sempre vai subir, né? Porque as empresas vão crescendo. Então, assim, pra 20 anos, compra. Compra. Brasil. O que tem? Cara, é o país que eu amo. Eu não sairia daqui nunca. Já pensei, mas... É ruim, mas é bom, mas é ruim, é ruim, mas é bom. Mas não gosto. Quem é a musa do mercado financeiro? Quem é a musa do mercado financeiro? Eu. Não pode você. Não? Não. Ai, que saco. Não pode. Quem seria a musa do mercado financeiro?
Ah, cara, Martinha. A Martinha? Martinha Cara, é acho minha que se tiver um musinha. ranking aqui, a Marta tá ganhando disparada, assim, né? Martinha, A minha Voane. musinha. Quem é o galã do mercado financeiro? Nossa, tá vendo? Aí você me ferra. Ah, você falou o Mas trader precisa mais ser bonito. trader? Não, eu falei o galã do Ai, que mercado eu não financeiro. posso falar essas coisas. Do mercado financeiro? Ah, tem uns bebezinhos tão bonitinhos, assim, de 27 aninhos. Não posso falar. Aí fode minha reputação, entendeu? Paulo. Eu gosto de que saber o nome colágeno, daqui. Vasco. Não Ai, gosto cara, de é bom velho. demais. Ai, meu Quem Deus. que é o... O Hierap tá se achando ali, é porque ele tem 22 anos. Eita. Ele tá se achando. Ele tá se achando colagem em Ó, eu pessoa. tô no aplicativo Inner Circle, dá um like lá. Inner Circle. Maravilha, velho. Oh, meu Deus do céu. E aí, quem é o galã do mercado financeiro? Nossa, quem que é o galã do mercado financeiro? Não sei, Vasco. Ah, para, já não passou ninguém na sua cabeça aí agora, na moral. Não, te juro por Deus que não passou. Você acabou de falar que tem uns molequinhos de 27 anos. Ah, mas não posso falar nomes, né? Ah, então fala algum aí, Ai, vai. galã do mercado financeiro, gente. Pô, o mercado eu nem é trader, hein? Não precisa nem ser trader. Não, não é trader, tô tentando lembrar. Algum bonitão. Ai, Vasco, não sei. Vai, Paula. Ué? Galã. Ai, gente. Para. Não, o Benchimol não é galã. Tô pensando assim, num cara ultra high. Sim. Né, ultra high, que seja bonitão. Você tá tentando não se comprometer, eu já entendi. Eu tô tentando lembrar, assim, quem que é bonitão do mercado financeiro. Ai, tem uns caras bonitos lá no XP que eu não lembro o nome. Ah, não posso falar. Ah, não posso falar. Esse você não pode. Vai, Paula, galã. Não. Ai, meu Deus, não sei, Vasco. Você, pronto. Não vale nem eu nem você nessa conversa. Por que não? Porque não vale, porque nós estamos aqui. Ai, nós somos gente suspeitos. do céu. Ah, Vasco, próxima, vai. Não vai falar que é o galã do mercado financeiro? Não sei quem é. Não, você sabe, já pensou uns 10 aí, não quer falar nenhum. A pessoa quando quer se comprometer é um problema. Eu já vi homem não falar a musa, agora a mulher não falar o galã é a primeira vez que eu tô vendo. Primeira. Preciso pensar. Posso dar uma olhada no meu Instagram? Eu tenho mais uma musa do mercado financeiro. Posso falar? A musa já passou. Não. Ah, não, deixa eu falar ela. A Ginegre. Tá bom, a Gi. Eu amo a Ginegre. Maravilha. Gi, te amo. Sua louca. Gente, a Gi, gente ela é a melhor autoestima do mundo, assim, sabe? Tipo, ela fala pra mim, você é maravilhosa, você é deusa, você é linda. Gente, ela é muito, muito legal. Aquele jeito dela, né? E o galã? O Eric, pronto. Pronto. Copa do Condado, olha aqui. Ericão apareceu aqui pra mim. Ele pode ser um dos galãs do mercado financeiro. Eric Pajunk? Ele ganhou o melhor jogador da Copa do Condado. Que ele apareceu esse, aqui pra mim. Galã do mercado financeiro e ele é um galã. Campeão do melhor jogador da Copa do Condado. Falar pra ele que ele não vai, que ele é super tímido, mas é porque foi. Pronto, saiu aí, ó. Pronto, saiu. Facilitando demais, meu Deus do céu. Vai dar merda isso, hein? Truco, cerveja ou churrasco? Churrasco. Churrasco? Com cerveja. Eu não jogo mais truco, eu não lembro mais como é que joga. que joga? Esqueci. Excelente. Esqueci mesmo. Paulinha, pra quem não te conhecia, quer te acompanhar nas redes sociais, acompanhar também o que você fala, o que você posta, o seu Vai trabalho. achar sem graça a minha rede social Qual que agora. é essa rede social? Não, brincadeira. É Paula Sabe com 2 S's. Paula S. Sabe. S-S-A-B-E. Paula. S-S-A-B. Paula S. Sabe, então. S. Sabe. Se eu for cancelada nas redes sociais, Vasco. Do que vai ser cancelado por quê? Porque eu falei muita merda. Você vai ganhar um monte de seguidores, você vai ver. Será? Vai, lógico, o pessoal gosta da realidade do mercado, meu filho. E você que tá aí, inclusive, fala a verdade, a gente gosta ou não gosta da realidade do mercado, né? A gente tenta, na medida do possível, trazer um pouco do que eu vejo e do que essas pessoas têm de competência e de experiência, colocar isso dentro da sua casa aí, né? Dentro da sua cabeça. Porque às vezes a gente tá tão distante, vamos assim se dizer. É né? verdade. E que, tipo, tanto fisicamente quanto também em termos de visão de mercado, visão de mundo e como as coisas realmente são e etc, né? Então, eu curti demais o episódio.
Eu também adorei, eu nem queria ir embora. Então, se você... Fecha as câmeras agora que a gente vai falar mal da galera. Eu queria dar um recado, eu tô solteira, recado? Lembra que a gente combinou? Você quer dar um recado que tá quero, solteira. que Vai, então solteira. pode dar um recado, tá bom. Esqueci, gente. Não, era você que tinha que falar, né, gente? Então vamos lá, gente, é verdade. Pode ser que tenha que ser sensacional. Só vai, a Paula pra fazer um negócio desse, cara. Nem vergonha. Gente, é o seguinte, a não Paulinha... não quero trader, desculpa, traders. Mas... Ninguém merece. Ela vive isso, já entendeu, isso, gente? Não então, é assim, preconceito. Então é o seguinte, Paulinha, eu quero dar um recado pra vocês, inclusive, a Paulinha tá solteira, tá? Isso. Ela quer deixar isso muito claro. Ela faz parte lá do, como é que chama o negócio que você falou? Circle, como é que é? Inner Circle. Inner Circle, tá? Eu não sei o que é isso, é um Tinder novo, é isso? Não, é um Tinder, mas não tão novo, né? É um Tinder da vida aí, Inner Circle, tá? Está solteira, Paulinha tem filhos? Não tenho filhos. Não tem filhos, faz botox? Muito. Botox, malha? Muito. Malha, quantos anos? 41. Filho? Mas assim, não tenho preconceito com idades. De 27 a 52, tá tudo certo. 52. Não tem um preconceito aí, né? Mas eu tenho 41, já são... seja, você que tem 53, você já passou da data de validade. Não rola, tá? Então, mas o range tá bom. Paula S sabe, tá? Só que tem um problema. Se você for trader, ela não quer. Não. Tá bom? Pode trabalhar no mercado financeiro. Pode trabalhar no mercado financeiro. Pode ser o bebezinho de 27 anos. Como é que é? Do colágeno. Do colágeno. Tem algum ser que tá movendo o coração dessa moça aqui. Engraçado? Do 27 sabe o que eu acho anos. engraçado? Os velhos ficam solteiros, eles arrumam as menininhas de 20 anos, né? Aí a véia fica solteira, tem que namorar com o velho. Porra! O velho é o caralho, vai né? Vai se ferrar, entendeu? Meu, dá licença. Gente, que episódio sensacional. Deixa seu comentário aqui, deixa o seu like, fala o que você achou do episódio pra nós, siga a Paulinha lá. É isso aí, me sigam, gente. Segue a gente também. Câmera, né? Pra aquela câmera lá. Me sigam, gente. E até o próximo episódio. Não vai ser tão legal que nem o meu, com certeza. Agora ferrou, né? Agora esquece termômetro, agora eu vou ter que zerar ele. Abraço pra vocês. Obrigada, gente. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada, Vasco. Valeu.